Opa, boa noite! A gente está iniciando agora o nosso Conversa Aberta. Vou estar aguardando os irmãos começarem a adentrar e a gente vai, a todos começarem a adentrar, e eu vou estar fazendo a apresentação, explicar um pouquinho o que é esse momento, esse programa que fazemos quinzenalmente. Hoje a gente vai ter um participante especial. E aí vou estar aguardando os irmãos adentrarem para a gente começar a nossa conversa. Sei que demora um pouquinho, então vou estar aguardando esse momento, vou estar olhando algumas coisas e a gente já começa, tá bom? Pá. Só aguardar o pessoal tá adentrando aí e a gente já já inicia. Só visualizar se está público aqui, direitinho. A gente não tem nenhum problema. Opa, boa noite. O pessoal está começando a entrar, vou estar fazendo as devidas informações. A gente sabe que daqui a pouco vai estar entrando mais gente, então eu vou estar dando esse momento, essa falha inicial, explicando para você um pouquinho o que é esse momento aqui, o Conversa Aberta. É um bate-papo com temática geral ou pontual sobre fé, vida devocional, igreja, teologia e outros aspectos. Então a gente vai conversando sobre esses pontos, a gente vai debatendo sobre eles. A gente faz esse momento, como eu já sinalizei, quinzenalmente. A ideia não é um debate, mas uma conversa aberta sobre esses temas, uma conversa abrangente sobre eles. Então a gente vai debater, a gente vai conversando sobre, com o intuito de agregar e não de separar. Então a ideia é sempre agregar, trazer mais pessoas, trazer pessoas mais próximo à mensagem de Cristo. Sempre a ideia é essa. Como que funciona? Sempre serão convidados líderes religiosos, cristãos, pastores, ministros, reverendos e etc. A conversa dura em média 1h30, sempre com o propósito de esclarecer dúvidas sobre diversos temas na visão das diversas denominações cristãs, tá? Então é abrangente nesse sentido, sempre com o propósito de enriquecer o povo de Deus. Hoje a gente vai ter um convidado importante, uma pessoa que tem me enriquecido muito sobre conhecimento, sobre pensamento teológico. Eu tenho crescido muito acompanhando o reverendo Jordano. Vou estar explicando quem ele é. O reverendo Jordano, que vai participar com a gente hoje, ele é o Jordano Montenegro Brasilino. Ele é clérigo da Igreja Anglicana no Brasil, da Diocese de João Pessoa. Ele é reitor da Paróquia Libertador, em João Pessoa, que é na Paraíba, professor do Seminário Anglicano de Teologia da Paraíba. Eu vou estar convidando agora o reverendo, o pastor Jordano, e a gente vai começar a nossa conversa.
Os irmãos estão adentrando aí, a gente já tem alguns irmãos e a gente vai conversando em cima, tá bom? Vou estar convidando ele agora. Olá, pessoal. Opa! Estamos aí. Pastor, eu fiz uma apresentaçãozinha sua. Queria abrir para você aí também, para você falar um pouquinho, complementar alguma das informações. A falha inicial aí fica com você. Valeu, valeu, gente. Em primeiro lugar, quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês. É, é uma satisfação poder ter esse momento de compartilhamento. A gente está falando aqui juntos da fé cristã. E já fui apresentado, né? Meu nome é Giordano, sou pastor anglicano e sou casado. Minha esposa se chama Ainara, professora Ainara. A gente tem 2 filhos, Bernardo, de 4 anos, João, que tem 6 meses. E sou essa pessoa aí. Então, eu acredito que ao longo aqui da conversa a gente vai poder se conhecer um pouco mais. Tá ótimo, pastor. Só sinalizar para você, para todo mundo que está acompanhando a gente e para o pessoal que está entrando agora também, eu vi alguns rostinhos que estão adentrando aí. A gente vai ter o formato é o seguinte, a gente vai estar conversando em cima de algumas pautas, a gente vai bater um papo aqui, e no decorrer dessa conversa você pode ir colocando suas perguntas, que nos últimos 30 minutos, a conversa vai durar 1 hora, e nos últimos 30 minutos a gente abre para responder as perguntas, tá? É, é pautado em algumas perguntas que a gente vai estar conversando sobre, e se você tiver alguma curiosidade, algum ponto para você perguntar aí, sinta-se à vontade. Eu e o pastor Giordano vamos estar aí à disposição de vocês para dúvida, para conversa, de forma geral, tá bom? Então, vamos lá, pastor. Como eu tinha até sinalizado para a gente iniciar a nossa conversa aí, eu queria primeiro que você apresentasse resumidamente o anglicanismo. É uma vertente que no Brasil não é tão conhecida de forma geral. Eu já até falei para você, já falei em outros momentos também, eu sei um pouquinho porque a minha denominação vem do anglicanismo, então a gente conhece um pouco, mas no Brasil ela não é tão difundida assim de forma geral. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre o anglicanismo e para a gente aprender um pouquinho mais aí. Então, como você disse, pastor Felipe, o anglicanismo não é muito conhecido no Brasil. Nós não somos muito numerosos, digamos assim, e no nosso país, né, no Brasil. E por isso, o que as pessoas sabem de anglicanismo às vezes é uma coisa mais caricata, né? Conhecem às vezes um pouco da história, mas eu acho que a maioria das pessoas com quem eu converso basicamente não sabem nada sobre a igreja anglicana. Você fala sobre a igreja anglicana, as pessoas basicamente não têm nada a pensar. Geralmente, quem conhece mais alguma coisa é o pessoal de igreja que já tem um estudo, já estudou algo de história da igreja e tudo mais, vai ter um conhecimento aí. Mas a igreja anglicana, para quem não conhece, ela tem esse nome porque ela vem da Inglaterra. Esse nome Igreja Anglicana era um nome que a igreja na Inglaterra tinha durante a Idade Média. Um dos primeiros documentos onde esse nome Igreja Anglicana aparece é na Magna Carta, de 1215. Então, durante a Idade Média, a igreja já era conhecida como Igreja Anglicana. Ali ainda, num momento em comunhão com a Igreja Romana, mas já tinha esse nome, digamos assim, Igreja Uhum. Anglicana. E no século XVI, a Igreja Anglicana aderiu a vários princípios da Reforma Protestante, né? Que estava acontecendo ali, a Reforma Protestante, a Reforma Luterana, a Reforma Calvinista, e esses pensamentos chegaram na Inglaterra no século XVI e aconteceu a reforma da Igreja da Inglaterra. Uma reforma muito tumultuada, a gente pode dizer assim, nas suas primeiras décadas, por várias questões políticas, questões ligadas à monarquia, né? Vários interesses dos monarcas, cada monarca tinha um interesse diferente, então tudo isso acaba afetando a história da igreja, acaba afetando a igreja anglicana, mas a gente pode dizer que a igreja anglicana, como ela existe hoje, ela existe desde a rainha Elizabeth I. A Elizabeth foi a rainha que definitivamente, digamos assim, separou a igreja anglicana da igreja romana, e a igreja anglicana seguiu a partir disso como uma igreja independente, né? Isso aí
na segunda metade do século XVI. Então, a Igreja Anglicana é uma igreja que tem princípios que são princípios da Reforma Protestante. Nós acreditamos na centralidade das Escrituras Sagradas, acreditamos na salvação pela fé, na salvação pela graça, acreditamos que o nosso culto deve ser a Deus, acreditamos nos princípios da Reforma Protestante, mas eu gosto de dizer que na Igreja Anglicana nós seguimos esses princípios numa versão moderada, digamos assim. Então, não é que Sim. a gente negue esses princípios, mas a gente não segue uma visão radical, né? Então, só para exemplificar aqui para algumas pessoas, nós cremos que somos salvos pela fé, mas algumas pessoas afirmam a salvação pela fé de tal maneira que negue que nós precisamos praticar obras, ou seja, que negue a vida cristã, a ética cristã, digamos assim, e nós não negamos. Nós afirmamos a salvação pela fé, não pelas obras, mas as obras elas têm uma necessidade, elas têm uma importância. Então, a gente toma apenas esse cuidado de ter uma concepção equilibrada, que não é exclusivo da Igreja Anglicana. Você vai encontrar pessoas, Sim. teólogos, Nós pensamos, batistas também pensamos dessa forma, tem vinculado a à ver ideia com de a salvação. origem, né? Tem a ver com eu acredito, enfim. Mas é algo que a gente preza, digamos assim, na Igreja Anglicana, e a gente sabe que outras igrejas prezam também esse equilíbrio. E, ao mesmo tempo, a Igreja Anglicana tem uma herança litúrgica tradicional que vem da Idade Média, vem dos pais da Igreja, que tem a ver com o modo como se cultua e tem a ver com também coisas que são comuns entre os cristãos, né? Nós afirmamos o credo de Nicéia, nós cremos na Trindade, nós cremos em tudo aquilo que é mais fundamental sobre Deus, sobre as duas naturezas de Cristo e tudo mais. Então, isso aí é aquilo que a gente pode dizer. A Igreja Anglicana não é só a Igreja da Inglaterra, é importante que as pessoas saibam disso. A Igreja Anglicana, ela tem províncias no mundo inteiro, e essas províncias, mesmo estando em comunhão, elas são províncias que são, a gente pode dizer, quase independentes. Elas são autônomas, elas não são independentes, mas elas são autônomas, digamos assim, ou autocéfalas. Então, existe uma diversidade muito grande na Igreja Anglicana, de tal maneira que você vai numa paróquia, você vê que o estilo é um, você vai em outra paróquia, o estilo é outro. A identidade é preservada, mas o estilo de culto é diferente, o estilo de pregação é diferente, então a Igreja Anglicana é muito diversa. Eu gosto de dizer que dentro da Igreja Anglicana eu sou uma pessoa equilibrada, mas não tem ninguém que vai dizer eu não sou equilibrado, né? Todo mundo vai dizer que é equilibrado. Então enfim, eu gosto de pensar assim. Sim, eu até já acompanhei alguns cultos anglicanos de outras paróquias, eu vi que tem muita diferença. Tem uma, agora eu não lembro de qual local, que o pessoal trabalha mais com tribo urbana, então o pastor ele tem até umas tatuagens e tudo, e é anglicana também. A gente vê essa diversidade aí. Deve ser o Eu vi pessoal uma da âncora, né? fala, isso, é da âncora, é o pessoal da Uhum. âncora mesmo. Eu vi num vídeo seu, você falando sobre a história do anglicanismo, você faz uma afirmação que me chamou muita atenção. Você fala assim que a Igreja Anglicana, eu até anotei aqui, a identidade da Igreja Anglicana é de um povo que ora junto. Então, Uhum. isso seria próximo à ideia do que você falou de uma unidade nessa diversidade. É mais ou menos isso que você quis falar com essa afirmação? Isso, exatamente. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, não só na igreja anglicana, como em qualquer igreja, como qualquer tradição, é que vai ter sempre algumas características que unem as pessoas. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm cabeças diferentes, mas sempre vai existir uma identidade. E qual é essa Sim, identidade? Como é que foi construída essa identidade? Dentro, por exemplo, da igreja luterana, essa identidade é construída a partir de uma teologia, né? É a sim. partir da justificação pela fé, é a partir da lei, o evangelho, ou seja, tem um conjunto de doutrinas além do culto que identifica os luteranos. Os batistas também, né, vai ter certas características. Então, cada igreja, digamos assim, tem certas características que unem pessoas diferentes. E a identidade anglicana é a identidade de um povo que ora junto. E qual é a importância disso? A teologia anglicana é principalmente a teologia da oração. É a teologia daquilo Uhum. que nós oramos, do modo como nós adoramos a Deus. E isso nos une, porque a igreja anglicana, por ela ter tido tanto conflito político, digamos assim, que afetou a igreja, a gente percebeu, dentro da história da igreja anglicana, que a gente não poderia focar em questões teológicas mais abstratas, porque a questão política Sim, ali, se você quer unir a nação, você precisa unir pessoas que pensam diferente. Então, o que a gente pensou? A igreja anglicana pensou o seguinte: vamos focar na nossa liturgia. A gente vai ter uma liturgia, vai ter um culto,
E aí, claro, dentro desse culto existe flexibilidade, existe várias coisas, mas nós temos a identidade de um povo que ora. E a nossa teologia é a nossa oração. Tem um princípio que nós usamos, que é um princípio que vem desde os pais da igreja, mas que nós abraçamos, que é lex orandi e lex credendi. A lei do culto é a lei da fé, a lei da fé é a lei do culto. Ou seja, o modo como nós oramos expressa a nossa fé e vice-versa, né? A nossa fé, ela é fortalecida ou é ensinada ou é educada a partir do nosso culto. Então, são duas coisas que se fortalecem, digamos assim. E quando a gente pensa, por exemplo, na Reforma Anglicana, qual é o documento mais importante da Reforma Anglicana? Existem os 39 artigos de religião, que são importantes, mas Sim. não são completos. Eles não explicam todos os temas, né? Mas o documento pode ser o mais importante é o livro de oração comum, que é um livro da liturgia da Igreja Anglicana. Enquanto, por exemplo, se você pegar uma reforma... Eu não sei falar dos batistas, mas eu acredito que entre os presbiterianos, por exemplo, um documento importante é a Confissão de Fé de Westminster, Catecismo de Westminster, ou seja, é uma coisa mais teológica, mais doutrinal. Para nós, a unidade não é tão teológica ou doutrinal, mas é mais uma unidade de um povo que ora junto. Então, essa seria uma característica nossa. Nós, como batistas, nós temos 6 princípios que nos norteiam, que são desde da questão da separação ali, e a gente continua mantendo esses 6 princípios. E a gente, no Brasil, a gente tem a declaração doutrinária. Não é uma confissão de fé, porque nós não somos confessionistas. A gente não tem confissão de fé. A gente tem esse documento, que é um documento que nos norteia, que é próximo a uma confissão de fé, só tem um nome diferente, que é a declaração doutrinária, que apresenta esses princípios de forma geral. Ainda falando sobre a questão da coisa, tem uma curiosidade, assim, uma questão que eu fico curioso, quando a gente estuda a história moderna da Igreja Anglicana, na verdade, ali, quando a gente vê antes ali, é vinculada. Geralmente, quando a gente estuda a Igreja Anglicana, a gente está vinculando a história da Inglaterra de forma geral. E Sim, aí a gente vê, por exemplo, que no primeiro momento ali, a ideia do rei se colocar como chefe da igreja. A gente isso. vê esse ponto. Como que isso é visto hoje, Jordan? Como que é Olha, essa questão hoje em dia? as pessoas perguntam muito sobre isso. É, a figura do monarca, a figura do rei da Inglaterra, da rainha da Inglaterra, foi muito importante justamente para esse rompimento e para essa independência da igreja anglicana. Outros grupos reformados não conseguiram ter o mesmo impacto, digamos assim, justamente por essa questão política em outros países ser diferentes. Então, na igreja anglicana, como você tem um monarca que apoiava a reforma pôde acontecer de maneira mais tranquila, digamos assim, com mais liberdade. E Uhum. mas quando a gente olha a história da Igreja na Inglaterra, que está ligada à história política, né, à história da monarquia, à história da coroa, a gente vê que com o tempo, principalmente mais perto da nossa época, o monarca inglês foi perdendo poderes, né? Então, hoje o monarca inglês ele não tem os mesmos poderes que tinha há 200 anos atrás, há 300 anos atrás. Sim. Então, isso aconteceu com a igreja também. Então, a gente pode dizer que hoje a figura do monarca ele continua ligado à igreja, mas Uhum. principalmente ela é mais simbólica. É uma figura mais simbólica. Hoje, a gente ainda pode dizer que o monarca ainda tem uma certa relevância na igreja, no sentido de que o arcebispo de Cantuária, que é o líder espiritual da igreja da Inglaterra, ele é indicado pelo rei, ou pela rainha, pelo monarca. Uhum. Então, quando surge a necessidade de escolher um novo arcebispo de Cantuária, o monarca recebe uma lista e dentro dessa lista ele seleciona uma pessoa que considere relevante. Então, ainda hoje existe essa relevância, essa ligação entre a Igreja da Inglaterra e a monarquia, entre a Igreja Anglicana e a monarquia. Ainda hoje existe, mas não é mais nada como era no começo da Reforma Uhum. Inglesa, não. Sim. Hoje existe é, caminha-se para muita independência. Desde o século XIX, que se acumularam críticas a essa relação entre a Uhum. monarquia e a igreja, e um movimento que foi bastante crítico a essa relação foi justamente o movimento de Oxford. O movimento de Oxford é lembrado por outras coisas, é lembrado pela questão da liturgia, anglo-catolicismo e tudo mais, mas tem esse lado também de crítica a essa vinculação
com a coroa, e essas críticas de outros grupos também foram se acumulando. Então, com o tempo, conforme o monarca foi perdendo poderes, isso foi caminhando. E ainda hoje existem pessoas que querem um rompimento total Sim, na Inglaterra, né? Eu não me posiciono em relação a isso porque eu não moro lá, mas, sim. enfim, existem pessoas lá que querem esse rompimento completo. Uhum. E esse vínculo ele também é aplicado a, você falou que as províncias mundiais assim, elas acabam tendo um certo vínculo uma com as outras, mas elas têm sua independência. Esse papel, mesmo que simbólico do rei, ele também é aplicado às demais igrejas no mundo ou não? É só a Não, igreja na Inglaterra em si? isso. É só a igreja na Inglaterra. Claro que através da igreja da Inglaterra, isso, como a escolha do arcebispo de Cantuária é feita pelo monarca, isso acaba influenciando indiretamente, mas o próprio arcebispo de Cantuária, ele não é como um papa. Ele não tem como Uhum. determinar muita coisa fora da sua província, digamos assim. Então, é uma coisa muito mais dialogada entre as províncias do que propriamente uma decisão, um mando, digamos assim, da Igreja da Inglaterra sobre os lugares. Então, o monarca, digamos assim, o monarca ele tem essa influência dentro da comunidade das nações, né? Daquilo que foi o Uhum. Império Britânico. Mas Sim. a maior parte da Igreja Anglicana está fora da Inglaterra. Então, a gente pode dizer que essa autoridade do monarca ela é basicamente, principalmente da Inglaterra. Entendi. Você falou, tem a gente como batista, um principal ponto de celeuma nosso foi justamente a questão da figura do rei, Uhum. legislando sobre algumas questões, e a gente houve essa separação por conta disso. É um ponto que a gente defende até hoje, que é a separação entre igreja e Estado. Isso é quase que você falou sobre os pontos, é um pilar batista, de forma geral. A gente continua nesse ponto. Depois a gente vai entrar nessa questão do papel da igreja, o vínculo com o Estado, eu vou falar um pouquinho disso depois, Uhum. e a gente conversa mais um pouco sobre esse ponto. Mas eu queria, você falou um pouquinho sobre a história, sobre as características, tem mais alguma característica diferenciada assim que você queria falar sobre a igreja ou tá tranquilo? Quer falar É, mais alguma coisa sobre? eu acho que falando dessa questão da busca pelo equilíbrio é algo que na Igreja Anglicana define bem ela, né? Por conta disso, por conta dessa busca do equilíbrio, para muitas pessoas a Igreja Anglicana tem uma aparência católica, digamos assim, por conta da liturgia, das vestes e tudo mais. Mas é importante saber que, embora exista essa semelhança na aparência, a Igreja Anglicana tem suas próprias tradições, digamos assim, tem suas próprias vestes, tem seu próprio modo de ser é, cristão, né? Então, mas é basicamente isso mesmo. Ah, sim. Você falou um pouquinho sobre a história, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua caminhada de fé. Assim, como que houve a sua entrada na igreja anglicana, como que foi esse processo, o início da sua caminhada de fé e depois o passo para a igreja anglicana, e depois você falasse um pouquinho também sobre como sucedeu o seu chamado ao ministério pastoral. Puder a gente conversar um pouco sobre isso. Então, eu não fui criado na igreja anglicana. Então, eu vim de uma família, eu posso dizer, católica romana não praticante. Hoje em dia ela é muito mais praticante, mas na época não Uhum. era, basicamente não era praticante. Eu nunca fui numa missa na minha vida, para ter ideia. Então, eu fui criado numa família que realmente não praticava o catolicismo na época. E na adolescência eu não acreditava em Deus, né? Não tinha fé. Uhum. Eu não vou dizer eu era um ateu, porque naquela época eu não tinha muita coisa na cabeça, não. Mas eu não acreditava em Deus. Era um jovem longe de Deus, digamos assim. E uns colegas na escola se converteram, foram para igrejas pentecostais e acabaram se fixando na Assembleia de Deus. E depois que eles se fixaram, começaram a me convidar. E eu comecei a me sentir atraído por aquilo que eles estavam vivendo. E eles demonstraram muito amor, muita atenção, né? Tiveram muita paciência comigo. E eu, digamos assim, na minha cabeça, o que eu quis naquele momento é: eu vou dar uma oportunidade para isso aqui, né? Como eu gosto de dizer, eu vou dar uma oportunidade para Jesus. Na realidade, Jesus é que me deu a oportunidade. Mas Sim. na minha cabeça, o que eu pensei foi aquilo: eu vou dar uma oportunidade para Jesus.
E aí eu comecei a refletir sobre aquilo e num dado momento eu digo, eu vou seguir isso aqui. Sendo que, claro, para mim, eu posso dizer, eu não tive aquela conversão radical que algumas pessoas têm, né? Que muda da noite para o dia e tudo mais. Para mim foi uma coisa muito mais lenta, mais devagar e tal. Mas, aos poucos, digamos assim, Deus foi me atraindo nessa rota. E eu passei bastante tempo ali na Assembleia de Deus. Eu passei 8 anos na Assembleia de Deus. Então, tive uma caminhada boa, né? Fiquei ali até, acredito, 24 anos, mais ou menos, 24, 25 anos na Assembleia de Deus. E aprendi muita coisa, convivi com muitas pessoas, mas eu percebi que algumas questões da doutrina da igreja eu não concordava, não pensava exatamente do mesmo jeito. Eu gostava muito das pessoas, gostava da igreja, mas algumas questões de doutrina eu não pensava como aquelas pessoas pensam. Eu respeito, claro, quem é pentecostal, que tem a teologia, tem aquela doutrina, respeito, mas alguns pontos eu não pensava da mesma maneira. E esses pontos diziam respeito a questões que acabaram me levando para a igreja anglicana. Eu não era arminiano, a igreja da Assembleia de Deus é arminiana, eu não era arminiano, então já foi um ponto de divergência, e várias outras questões sobre liturgia e tudo mais, eu comecei a pensar de um jeito um pouco diferente sobre Maria, sobre diversos temas doutrinais. E dentre as opções que eu, digamos assim, tinha, eu percebi que o único lugar que eu poderia me encaixar tranquilamente era na igreja anglicana. E aí fui atrás da igreja anglicana, conversei com o meu bispo atual, que é o bispo Márcio. Na época ele não era bispo, o pastor Márcio na época. E fui até ele, conversei, a gente conversou e tal. E eu me senti atraído e encontrei um lugar ali onde eu teria, digamos assim, um pensamento compatível com o meu. Na época hoje minha esposa, na época minha noiva, achou muito estranho e tal, muito diferente da realidade dela, mas com o tempo eu Ela era posso pentecostal também? isso, e diferente de mim, ela foi criada na igreja pentecostal, então é bem diferente, né? Bem diferente. Só um parêntese, minha esposa também, no caso, minha esposa era de ambiente pentecostal e eu fui criado na Igreja Batista e ela veio para a Igreja Batista. Então o Uhum. processo foi bem parecido aí. Ela teve esse choque também no começo, a questão dos outros achar, por exemplo, que no caso dos batistas isso é bem latente, os outros acham que a gente não crê no Espírito Santo. Então Uhum. tem gente Uhum. que fala sobre isso, Batista é frio. Então, e ela no meio pentecostal via, então ela começou a falar, não tem esse negócio de não crer no Espírito Santo. Aí foi bem parecido nisso daí. Isso, Mas isso. continua. Enfim, esse tipo de vivência, geralmente quando uma pessoa diz para mim, eu quero ir para a igreja anglicana, geralmente é o homem e a esposa, a mulher acha estranho e tal. Então essa é uma coisa que se repete. E eu conversando com pessoas de outras igrejas enfrentaram coisas parecidas, digamos assim. Os homens, eu não sei o que está na cabeça dos homens de ficar mudando de igreja, mas enfim, e aí com o tempo ela se adaptou, gostou da igreja, hoje serve. Eu não vou dizer que a minha esposa é meu braço direito, ela é o braço, as pernas, ela é tudo, né, no ministério. Sem ela eu não seria capaz de desempenhar um ministério como eu desempenho. E outra coisa que você perguntou foi justamente sobre o chamado, né, sobre o ministério. Sim. Uma coisa que também não é exclusiva da igreja anglicana, mas que para nós é bem claro, é, é como se dá o chamado. Que eu posso dizer, é como um triângulo. Existe você, ou seja, você precisa se identificar com o ministério, você precisa ver na sua vida o dom, o chamado, você precisa querer aquilo. Mas esse é um lado Sim. apenas, né? Existe também o lado da igreja, da comunidade, de perceber em você, de lhe apoiar, que às vezes a pessoa imagina que tem um chamado, né? Se imagina que eu quero ser pastor, mas no fundo a igreja percebe que a pessoa está um pouco confusa sobre aquilo. Então, Sim. a comunidade tem o indivíduo e tem também a sua liderança, o seu pastor, a pessoa que cuida de você, que vai perceber também isso aí e porque já seguiu essa rota vai lhe ajudar. Então, no meu caso, foi isso que aconteceu. Uma coisa que me ajudou muito foi, primeiro, eu me senti chamado, eu me senti... Quando eu cheguei na igreja anglicana, eu já dava aula, digamos assim. Eu já dava aula, inclusive, de teologia. Eu já tinha
feito uma formação teológica, já dava aula de teologia, mas eu senti que, para mim, o chamado de Deus não era só ensinar teologia, não era só o ensino. Uhum. Embora o ensino seja muito importante no ministério pastoral, mas o ministério pastoral não é Sim. só o ensino, tem outras áreas que a gente tem que desempenhar também. Então, eu me senti atraído por essas outras áreas também e comecei a perceber lentamente isso. A igreja percebe também, a igreja nota certos dons, vê coisas em você que às vezes até você não está vendo, enfim. E a minha liderança, o meu bispo, na época, o meu pastor, ele é sempre muito assertivo, sempre muito objetivo, sempre muito direto ao ponto, digamos assim, acabou me direcionando no caminho certo para que isso acontecesse. Então, foi basicamente assim. Assim como a minha conversão, a meu chamado, né, a minha vocação, também não foi uma coisa, né, que caiu do céu, desceu uma carruagem de fogo para dizer você vai ser chamado, alguma coisa assim. Mas foi uma coisa percebida, pensada, refletida e de coração, digamos assim. Então, minha história é essa. É interessante a gente ver, no meu caso é bem parecido com o seu na questão do chamado, que geralmente quando a gente fala sobre chamado pastoral ou um chamado ao ministério de forma geral, as pessoas acham que é sempre essa visão hiper sobrenatural, né? De que você Isso. escuta uma voz falando, você vai e é isso que você vai fazer. E geralmente não é assim, geralmente a gente tem uma identificação com aquilo, pessoas começam a falar, como você muito bem citou, pessoas começam a te direcionar, ó, você encaixa bem com o ministério. O líder eclesiástico, ali no caso, o que agora é seu bispo, visualiza o chamado, a igreja visualiza, os seus entes queridos começam a visualizar, o pessoal que caminha contigo começa a identificar. A gente, no caso, nós como batistas, para a gente se tornar pastor, a gente tem um processo ali de ordenação também, que a gente se vincula a uma ordem e tudo. A gente tem que ter um documento escrito por nossa esposa aprovando a nossa Isso. entrada, porque senão a gente não entra. Não sei se no anglicanismo Igual, acontece da igual. mesma forma. É É isso. porque, assim, como você mesmo falou, né? No meu caso, gosto de um termo que a gente é a cabeça e a esposa é o pescoço, né? Ela direciona para o lado que quer. Então, assim, a gente tem que estar caminhando junto, senão não tem como. Porque o ministério eu sou o que fui chamado, a vocação, mas ela é uma carne comigo, então a gente acaba caminhando junto. Aí, no caso, quando você falou para sua esposa que assim, ó, fui chamado ao ministério, o que que ela, como foi a reação dela nisso? Então, quando a gente veio para a igreja anglicana, que eu comecei a falar com ela sobre isso, ao mesmo tempo que eu estava pensando em vir para a igreja anglicana, eu também já estava pensando no ministério. Ou seja, já era uma questão que estava ali. E aí eu digo, ó, eu tenho que conversar isso com ela. Eu vou colocar tudo para fora logo. Então eu comecei a falar e já falei para ela dessa questão do ministério. Então a gente já vem conversando sobre isso há um tempo antes, né? Antes de ser anglicano, digamos assim. E a minha esposa, ela é uma mulher de Deus. Então ela é muito parceira nesse processo e ela entendia tudo aquilo que teria que passar, né? Entendia todo o processo, entende, digamos assim, vou usar essa palavra, sacrifícios, né? Que você tem que Sim. fazer e tal, enfim. Então ela entendia todo o processo e eu posso dizer assim que como eu já vinha conversando com ela há um tempo e a gente já vinha orando há um tempo e tudo mais, foi tranquilo. Não quer dizer que, claro, não surge dúvidas, não surge questionamentos, mas eu posso dizer que ela me apoiou muito nesse processo e, enfim, tem apoiado até hoje. Que bom. Teve uma pergunta que foi colocada aqui, eu sei que não é o momento de pergunta ainda, mas eu acho que diz muito respeito do que você falou agora. O pastor Vinícius, ele perguntou o seguinte: a sua formação teológica já foi dentro da visão anglicana? Você falou que quando você entrou no anglicanismo, você já tinha formação teológica. Isso. Ela já foi dentro dessa visão ou não? Foi algo interdenominacional, mais abrangente? Como que foi? Primeiro, a primeira formação que eu fiz foi na Assembleia de Deus, no Centro de Estudo Teológico da Assembleia de Deus. A gente pode chamar de seminário, embora não seja esse o nome que se use.
nesse curso. Mas eu fiz primeiro um curso na Assembleia de Deus. Eu já vinha estudando antes, claro, eu já estudava teologia antes, digamos assim, autodidata, sei lá, enfim, eu já lia, já gostava de ler, mas o estudo teológico formal foi primeiro na Assembleia de Deus. E depois que eu concluí esse curso na Assembleia de Deus, eu fiz também o curso da Este. Este não, desculpe, Este foi posteriormente. Depois eu fiz o curso Sim. na FTSA, a Faculdade Teológica Sul-Americana. Então, foi a Uhum. validação, digamos assim, do meu curso. E que Sim. aí já é num ambiente interdenominacional, digamos assim, não é algo Uhum. vinculado a uma denominação apenas, ou tem uma teologia denominacional. É uma coisa mais Sim, ampla. tem muitos conhecidos meus que fizeram a convalidação nessa instituição também. Isso. E aí, depois que eu entrei na igreja anglicana, eu cursei o seminário. Então, foi o terceiro curso, digamos assim. Só o terceiro curso é que foi é, na igreja anglicana. Ah, sim. A gente falou um pouquinho sobre esses pontos mais específicos da sua vida, e é interessante a gente ver como que essa questão do chamado, a gente tem outros pastores que estão acompanhando aqui com a gente, então a gente pode até falar, eu não sei só sinalizar, você compartilhou, né, a live, então eu acho que de repente pode aparecer alguma pergunta que apareça para você que não apareça para mim. Sim. Aí, se aparecer alguma coisa, alguma pergunta, aí você só sinaliza na hora das perguntas para a gente estar tá falando junto. Então, o que acontece? Assim, a questão do chamado pastoral, a gente vê como que, independente da visão denominacional, como que isso geralmente caminha no mesmo sentido. Do Uhum. Senhor chamar, da gente ter uma confirmação da comunidade, a gente ter uma confirmação familiar, porque, na verdade, como você mesmo muito bem citou, não é a gente que escolhe Jesus, é Jesus que chama a gente, né? Então, Uhum. ele vai preparando as coisas para que a gente caminhe no lugar que ele deseja que a gente caminhe da forma que ele deseja. Isso é maravilhoso da gente ver. No meu caso, eu fui criado na Igreja Batista, minha mãe era católica e me apresentou na Igreja Batista. É até engraçado isso. E depois eu fui caminhando. Mas o processo é muito parecido, e a gente vê como que o Senhor vai tocando. E aí, agora a gente entrando um pouquinho nas pautas que a gente vai nortear a gente um pouco aqui agora, no caso você falou de forma geral, mas eu queria de forma específica, eu queria apresentar algumas questões mais gerais. Você é uma pessoa que está aí nas mídias sociais, tem página no Facebook, tem, é, tem a sua página ali que você escreve, tem o blog seu, tem todas essas ferramentas, e a gente acaba tendo contato com diversos pensamentos diferentes sobre fé, sobre crença. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da crença e da fé nesse mundo pós-moderno que a gente vive, nesse mundo crítico e ao mesmo tempo espiritualizado. Que a gente vê aí as pessoas que eu lembro de um livro que me chamou muita atenção, do pastor Timothy Keller. Eu não sei se você conhece, O Fé na Era do Ceticismo. Timothy Keller Uhum. eu tenho certeza que conhece, mas A Fé na Era do Ceticismo. E ele fala que há um desenvolvimento da fé, da espiritualidade e do ceticismo ao mesmo tempo. E é Isso. muito assertivo que a gente vê muitas pessoas, um pensamento muito secularizado e, ao mesmo tempo, muito espiritualizado, só que é uma espiritualidade meio frouxa, solta. Uhum. E como que você, assim, é, como você vê a importância da crença e da fé mais institucionalizada, de um pensamento mais formal nesse mundo que a gente vive? Então, eu acho interessante justamente a gente colocar a pergunta, como você fez, sobre o mundo pós-moderno. Porque a gente não vive no mundo moderno, a gente vive no mundo pós-moderno, né? Então a gente está num mundo diferente. É importante colocar a pergunta assim, porque existem cristãos que ainda refletem, ainda pensam e ainda se comunicam como se a gente vivesse no mundo moderno, né? Mas a gente está numa sociedade, numa realidade diferente hoje. Então a gente tem que perceber, né, aquilo que está ao nosso redor. E um diferencial do mundo pós-moderno é esse. Aquilo que aconteceu na modernidade foi justamente uma ênfase, né, uma importância dada à razão, à ciência, à técnica, à tecnologia, tudo isso muito importante na modernidade. A pós-modernidade quebra um pouco, né, faz uma crítica
algumas dessas coisas. A primazia de uma ciência natural, ela perde a força, né, no mundo pós-moderno. No mundo pós-moderno, é um mundo com menos certezas, digamos assim. Quando a gente olha os críticos da fé cristã no mundo moderno, numa época que já passou, a gente vê que Sim. eram pessoas que tinham certeza de que a fé cristã estava errada e que tinham certeza de que a ciência iria trazer uma verdade que a fé cristã não era capaz. Então, era uma coisa muito baseada numa certeza, numa segurança. O mundo pós-moderno é diferente. É o mundo das pessoas que não sentem que a fé cristã ou que outro tipo de fé, digamos assim, a satisfaz. Então, o mundo pós-moderno é um mundo muito mais do sentimento, é um mundo muito mais da comunidade, é um mundo muito mais da identidade de vários grupos. Eu tenho a minha identidade, você tem a sua, enfim, existem identidades. Então, uma coisa que falta no mundo pós-moderno é justamente essa solidez. Quando a gente conversa com jovens, principalmente jovens, como você falou, eu estou em redes sociais, eu converso com jovens. E quando você conversa com jovens, você nota que o que falta é justamente essa solidez. Eles sentem uma necessidade de algo que seja firme, porque parece que o mundo se tornou de gelatina, né? Digamos assim. Usando a expressão lá do Bauman, a modernidade se tornou líquida, né? Então parece Líquido, que sim. né? Parece que as coisas perderam a solidez. Em vez de dizer líquido, eu gosto de usar a palavra gelatina. Parece que o mundo se tornou de gelatina. Né? Parece que a coisa perdeu a sua firmeza. Parece que a qualquer momento, enfim. E a fé, o que ela nos fornece, né? Vamos usar a palavra crença nesse sentido da crença em Cristo, mas a fé cristã, ela nos fornece um fundamento para navegar diante desse mar tempestuoso. É como se a modernidade ela tivesse se tornado um mar tempestuoso, que é a pós-modernidade, onde, onde parece que não existem mais referências. As pessoas perderam a referência de verdade, de uma verdade transcendente, né? Perderam a referência em relação a Deus, e começa a surgir essas micro-espiritualidades. Né? Então, alguns lados, e aí, claro, eu estou falando aqui da pós-modernidade, a gente tem que perceber as oportunidades também e coisas que estão, digamos assim, mais próximas da fé cristã. Alguns lados da pós-modernidade, você vê pessoas mais abertas a algumas dimensões da fé cristã. Sim. Então, é muito mais fácil falar hoje sobre alguns lados da fé cristã, como compaixão, né? Alguns lados da fé cristã, como características tradicionais dos cristãos, certas tradições que os cristãos têm. É muito mais fácil falar de tradição na pós-modernidade do que na modernidade. A modernidade era muito mais uma crítica à tradição. A tradição, ela cega, a tradição, ela esconde a verdade. E na pós-modernidade não, existe uma abertura maior a essa concepção. E quando eu falo aqui de tradição, várias tradições, né? Existe a tradição anglicana, a tradição batista, enfim, existem tradições. Mas eu vejo que na pós-modernidade existe mais essa abertura e a gente tem que aproveitar isso melhor, aproveitar a oportunidade. E quando eu digo aproveitar, usar isso para ensinar, usar isso para evangelizar, usar isso para ter momentos onde a gente cumpre, digamos assim, a nossa missão. Mas continua existindo desafios. Para nós, eu acredito que um dos maiores desafios é justamente essa descrença na verdade. Na pós-modernidade, você pode falar de verdades, mas quando você fala Isso. da verdade, se Não há torna absolutismo, não é algo mais absoluto, é sempre relativo. Né? isso. Tudo se torna relativo, se usar a palavra correta, relativo, se torna subjetivo, se torna cultural. Eu tenho a minha cultura, você tem a sua. Na minha cultura, a verdade é essa, na sua cultura, a verdade é aquela, enfim. É possível falar de verdades na pós-modernidade, mas se torna difícil falar da verdade. E isso acaba criando um vácuo, né, no coração das pessoas. Eu acho que as pessoas acabam sentindo essa necessidade. E é assim que eu vejo a importância da fé. Existem muitas crenças, mas falta a solidez da verdade, a luz, que é Cristo. Sim. E, enfim, eu acho que a pós-modernidade é um momento que nós temos que aproveitar, como todos os outros momentos, mas é um momento que nós temos que aproveitar para mostrar a luz. Se essa luz entrar no coração das pessoas, se Deus conceder isso, glória a Deus, mas vamos aproveitar essa oportunidade. Achei interessante que foi citado aqui, há uma fala do Francis Schaeffer falando que a oportunidade seria esses pontos de contato. Tem Uhum. um livro também, eu li ele no seminário, é o Fator Melquisedeque,
que fala muito sobre essa questão dos pontos de contato com as outras vertentes religiosas, que a Sim, gente pegava nesse ponto de contato ali e entrava, acredito que você tenha lido ele também. Então a gente vê o ponto de contato em cima da fé do outro. Isso eu acho importantíssimo para a gente. É a questão que o texto bíblico fala para nós e a gente às vezes não. A gente diminui muito as visões no sentido de que a gente vê, por exemplo, o Senhor falando para a gente que todas as coisas cooperam para o nosso bem, a gente entender que até essas oportunidades cooperam para o bem nosso e do Evangelho, para sim, levar a sim. mensagem de forma geral. Eu acho que a gente tem que aprender mais a aproveitar e a reclamar menos, sabe? A Isso, gente isso. reclama muito das coisas e aproveita pouco. Perfeito, perfeito. Eu vejo que entre os cristãos existe muito esse sentimento de reclamar da situação. E Sim, eu acho que o seu discurso que você colocou está perfeitamente correto. Aproveitar melhor, né? Em vez de ficar reclamando, perdendo tempo, se desmotivando, aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. Porque Deus a gente tem que entender. Por mais que o tempo seja difícil, Deus é o Senhor da história. Então a gente sim, tem que aproveitar. Uma coisa que, enquanto você falava, uma coisa que me veio à mente é uma das características da pós-modernidade é essa crítica ao individualismo. A modernidade era muito focada no indivíduo, né? Muito focada no sim. pensamento individual, na escolha individual, enquanto a pós-modernidade ela critica mais esse individualismo e foca mais na comunidade, nos grupos, principalmente em pequenos grupos, em identidades de pequenas comunidades, digamos assim. E Sim. essa A é uma gente vê o dimensão. crescimento, desculpa, a gente vê muito o crescimento de igrejas não denominacionais, justamente por conta dessa ideia da valorização de comunidades Isso, autônomas nesse sentido. isso, isso, perfeito. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção também. Essa ênfase na pós-modernidade, no senso de comunidade, porque justamente como as pessoas perdem a referência de uma verdade eterna, elas vão buscar essa referência, essa solidez, esse porto seguro, digamos assim, onde? Numa comunidade, num grupo que possa acolher, né? As pessoas, e claro, isso afeta muita coisa. Nós temos uma perda do senso de família, digamos assim, na modernidade, caminhando para a pós-modernidade. Então, as pessoas se sentem sem uma verdade eterna, se sentem sem uma família que possa acolher, que possa entender, que possa amar, que possa abraçar, e vão procurar isso em algum lugar, que pode ser diversas espiritualidades, né? Dentro da pós-modernidade existe um retorno dessas espiritualidades orientais, né? De Isso. coisas ligadas à nova era, budismo, hinduísmo, enfim, várias. Eu vejo muito um abraçar de algumas espiritualidades que são vistas como marginalizadas. Isso, Eu vejo assim, por exemplo, até em ambiente acadêmico, você vê muito professor ou coisa. Eu estive antes no ambiente, na Universidade Federal, e a gente vê muito pessoas criticando as religiões institucionalizadas, por exemplo, as igrejas grandes, a igreja anglicana, a igreja católica muito massacrada nessa questão, a igreja batista, presbiteriana, essas instituições maiores, e um abraçar dessas linhas mais marginalizadas, as religiões de matriz africana, isso. isso a gente vê muito nesse meio. Pode continuar falando, só para dar um adendo em cima disso. Perfeito, perfeito. E isso vem de onde? Vem justamente dessa, em parte, né? Vem dessa sede por algo que dê sentido ao mundo. Porque o mundo na modernidade perdeu o sentido, digamos assim. Quando você tira Deus, Sim, perde o sentido, né? Eu vou viver para quê? Então, esse vácuo acaba sendo preenchido por outras espiritualidades. E os cristãos têm aí uma oportunidade de cumprir a sua missão, de fortalecer, por exemplo, algo que é importante para nós, seja numa tradição batista, anglicana ou outra. Para os cristãos, a comunidade é uma coisa importante, né? A congregação, a paróquia, com certeza. mas a comunidade é uma coisa importante. E é o momento onde nós temos que falar disso. E é justamente nessa época, por exemplo, que a gente ainda está discutindo desigrejado, não desigrejado, enfim. Ou seja, coisas que já deveriam ter passado, mas que continuam sendo temas que nós ainda não vencemos. Ou seja, eu acho que para nós, como cristãos, falando aqui dentro do movimento evangélico, digamos assim, nós temos que ter um senso mais forte da comunidade, da importância da igreja local, da importância do povo que se reúne, da importância dos diferentes dons que se fortalecem. É algo que é uma oportunidade que a pós-modernidade, na providência de Deus, nos concede. Eu acredito Sim. nisso.
Só esclarecer um pontinho que eu falei aqui, pode ter ficado mal entendido. Quando eu falei sobre religiões marginalizadas, eu não estou falando que é uma religião marginal, mas é uma religião que é colocada à margem, tá? Então, assim, são religiões que eram excluídas por um longo período do tempo, até criminalizadas. Por exemplo, no caso das religiões de matriz africana, foram criminalizadas por muito tempo. Quem seguia ela era criminoso, era preso e tudo. Então, a gente vê essa questão. Não chamando a religião de marginal, de forma alguma. É só explicando essa questão que às vezes a gente utiliza uma linguagem, alguma aplicação e fica mal entendido. Pastor, pegando o gancho do que você falou sobre a questão da igreja, o papel da igreja em si, que a gente falou sobre a questão da crença, eu acaba entrando na questão de igreja, queria perguntar para você qual é o papel da igreja nesse período que a gente vive. Como que a gente, como igreja, a gente vai nos relacionar? Você falou sobre essa questão da comunidade, da ação comunal. A gente vê em Hebreus falando que a gente não pode deixar de congregar, como é o costume de alguns. Então, essa prática congregacional, ela é essencial para a igreja, até porque a gente não é igreja sozinho, né? Nós somos igreja, não existe eu igreja, e sim nós. Eu não posso falar que eu sou igreja, eu só sou igreja quando eu estou com os meus irmãos. Eu Isso. seria um embaixador da igreja, mas eu só sou igreja em corpo. Então, assim, pensando em cima dessa ideia de corpo e pensando um pouco até nessas questões um pouco até polêmicas para a nossa época, por exemplo, a questão do papel da igreja na sociedade, o vínculo com o Estado, essas coisas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel da igreja nessa época, essa época hipertecnológica, essa época secularizada, essa época de pessoas hiperativas. Eu vejo muito nesse período que a gente está, até pandêmico, das pessoas que estão tentando participar de um monte de coisa ao mesmo tempo, de forma online. Isso daí satura a mente da gente. E a gente vê, por exemplo, não sei se isso acontece no seu caso, mas às vezes a gente está pregando na comunidade que a gente está. Eu não sei como está aí, se vocês estão fazendo culto presencial ou está só online. Aqui a gente está tendo presencial, mas com um número reduzido, todas essas questões. E a gente vê, às vezes, até antes disso, as pessoas, a gente pregando e a pessoa pensando numa coisa longe, por conta justamente dessa hiperatividade da mente. A pessoa não consegue. Se você faz uma homilia, traz uma mensagem de 40, 50 minutos, pronto. Do 30 minutos para lá, o pessoal já está pensando em outra coisa. Então, como que a gente lida? Qual o papel da igreja nessa época que a gente vive? Olha, uma coisa interessante sobre a igreja é que, independentemente de que vertente a gente tenha, a igreja tem que, práticas e valores. Que são valores e práticas que estão conosco há séculos, né? Milênios, a gente pode dizer. Então, é, a igreja ela tem um modo de viver que é diferente daquilo que a sociedade criou hoje, digamos assim. É diferente da última moda, né? Sim. Então, como a gente tem certas práticas que estão conosco há muito tempo, a gente mostra, é capaz de mostrar, dentro do repertório que a igreja tem, um modo diferente de viver. Então, nessa questão da hiperatividade, do uso da tecnologia, né? Enquanto você falava aí, a gente está pregando, a pessoa já está pensando em outra coisa. Isso é muito verdade. Parece que hoje as pessoas pensam, aquela lógica do hiperlink. Você fala uma palavra, aquilo ali já gera um link para outra coisa, que para outra, e para outra. Daqui a pouco a pessoa está muito longe daquilo que você está falando, mas a igreja ela tem certas práticas, certos hábitos, como das disciplinas espirituais, que a gente pode falar daqui a pouquinho, mas que são práticas e hábitos que nos ensinam um modo de vida diferente. Né? Vou falar aqui de uma, né? Que é o silêncio. Nós vivemos numa cultura do barulho, onde tem muito barulho. E as pessoas percebem essa necessidade, que elas têm de um momento de silêncio. Né? Quem usa Facebook, Instagram, redes sociais há um tempo, já deve ter visto algum amigo dizer, eu vou desativar aqui minha rede social para passar um tempo. Ou seja, a gente percebe essa necessidade de, opa, eu preciso passar aqui um tempo desvinculado dessas coisas, desvinculado dessas preocupações. Então, a gente precisa perceber primeiro que essas coisas, essas redes sociais, são importantes, elas têm um papel, mas elas não são a nossa vida, em primeiro lugar, e não são a sociedade. Elas são uma parte da sociedade, mas não são a sociedade. Então,
uma coisa que a fé cristã pode nos ajudar a perceber é a importância das nossas famílias, a importância de um tipo de vida diferente, a importância do retiro nesse sentido, de se afastar de redes sociais, de momentos assim, diminuir a frequência com que nós fazemos essas coisas. E uma coisa que a fé cristã, eu acredito, nos ensina sobre isso é a importância da disciplina pessoal. Não no sentido das disciplinas espirituais, mas a disciplina pessoal. A organização que nós devemos dar à nossa própria vida. A Bíblia tem muita coisa sobre isso, sobre como organizarmos a nossa vida. E quando nós fazemos isso, nós acabamos batalhando contra aquilo que a Bíblia chama de paixões, que não é paixão em qualquer sentido, mas são coisas que nos dominam, né? Paixões que nos... Sim. E muito dessas coisas que a gente enfrenta no mundo atual tem a ver com isso, de coisas que nos dominam. E a igreja é capaz de nos ensinar a viver de um jeito diferente em relação a essas coisas. Você falou aí sobre a questão desse tempo que a gente vive em relação à pandemia, e eu acredito que esse é um tempo em que, mais do que nunca, a gente percebe como a comunidade é importante. Como a comunidade é importante para que as pessoas tenham, por exemplo, vamos falar aqui de uma coisa, saúde mental. A igreja é muito importante, porque a igreja é um ambiente onde as pessoas são tratadas de certas questões, que se não forem tratadas, elas vão ter problemas emocionais, vão ter problemas psicológicos, justamente por uma falta de uma orientação. A igreja é um lugar onde as pessoas podem conversar, a igreja é um lugar onde as pessoas podem se abrir, onde você encontra alguém que pode lhe escutar. E aqui vai uma coisa que é importante dentro disso, que é a capacidade de você encontrar na igreja líderes, pessoas que vão lhe ouvir e que vão orar por você. Isso é uma coisa muito importante na sociedade. Estava conversando há umas semanas atrás com um amigo que é pastor na Inglaterra, e ele me falou do que aconteceu quando as igrejas fecharam 100%. Ele me falou sobre a estatística do quanto nesse período subiu a necessidade de atendimentos psicológicos, a necessidade de terapia no momento em que a igreja fechou, porque aquele é o lugar onde as pessoas tinham para se comunicar, para falar, para se abrir, para receber uma orientação, para receber um consolo, para receber uma ajuda humana, né? Então a igreja, ela tem esse papel humano, esse papel de família. E eu acho que é algo nesse tempo muito importante que nós devemos valorizar, essa necessidade da comunidade. Nós vivemos, claro, em culturas diferentes, em cidades diferentes, tudo mais. Eu, você, as pessoas que estão aí conosco. Mas eu acho que para nós, quem está com os olhos abertos percebeu a necessidade que é a comunidade, a necessidade que existe no corpo que se reúne, nas pessoas que se fortalecem juntamente. Eu não sou contra, claro, eu estou falando dessa questão aí de tecnologia, redes sociais e tudo mais. Eu não sou contra o uso, eu estou nas redes sociais, eu uso esses ambientes, mas eu, ao mesmo tempo, percebo o perigo que essas coisas têm quando você vê, por exemplo, tanta gente que, em vez de se fortalecer na sua própria comunidade, na sua própria igreja, em vez de apoiar o seu pastor, em vez de apoiar a liderança da sua igreja, em vez de ser parte da comunidade, prefere se alimentar com pastores que você escuta a mensagem deles no YouTube quando você quer e, enfim, quando você não quer, você não escuta. Eu não sou contra, como eu estou dizendo, escute a mensagem no YouTube, né, se edifique, mas a Mas gente ela não pode substituir. não Ela não pode substitui. ser substitutiva. Isso. Para Eu muitas costumo até pessoas, falar para os irmãos aqui que transmissão online não substitui o culto. Não substitui culto. O culto é feito em comunidade e você está sozinho da comunidade. É claro que a gente, até na última conversa aberta que eu tive, a gente até falou sobre isso, que é uma muleta necessária para o período que a gente está. A tecnologia é uma muleta necessária, mas ela não é uma substituição, é temporário. A gente utiliza em alguns momentos. Por exemplo, quando a pessoa está doente, ou então nesse período de pandemia que a gente está vivendo, a gente acaba utilizando essa muleta, mas ela é temporária. Se Deus quiser, daqui a pouco tempo a gente vai estar podendo sem essa, se Deus quiser. essa muleta. No ano passado, aqui em casa, a gente pegou Covid em agosto. E Sim, a gente estava lá em fazendo casa em novembro. a gente estava fazendo as transmissões dos cultos e tudo mais. E nesse tempo, como a gente pegou Covid, a gente não podia transmitir aqui de casa. Então, a gente organizou com outros pastores, outras pessoas, para fazerem o culto, e a gente aqui de casa assistiu. Então, foi a primeira vez que eu
no culto da minha igreja, eu não estava celebrando, não estava pregando, não estava fazendo nada, eu estava pela internet participando. Que desafio! Meu Deus do céu, não é a mesma coisa, né? A gente transmite, porque tem que transmitir, tem que alcançar, tem que Sim. levar para as pessoas. É, como você disse, é uma muleta necessária, mas é uma muleta. Andar de muleta e andar com suas pernas não é a mesma coisa, né? Então, foi um desafio. Você cantar na sua casa, só escutando o louvor que está sendo cantado ali, não é a mesma coisa, É né? horrível. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, enfim. Mas, como eu digo, em vez de reclamar, vamos aproveitar as oportunidades, aproveitar os momentos, mas não é a mesma coisa. A gente percebe como a igreja, como comunidade, como corpo que celebra, que ora junto, que adora junto e que se fortalece uns aos outros, é necessário. É uma coisa que realmente, para mim, ficou muito claro. Foi uma das. É uma coisa que eu já acreditava, mas se tornou muito claro para nós como a Sim. igreja é necessária. Foi um teste, né? Que a gente enfrentou, se tornou muito claro. Isso. É a questão da gente reter o que é bom de todas as situações, né? A gente aprende, eu acho que isso é o propósito da prova, né? A gente vê no texto bíblico Deus provando os seus, a gente vê na nossa realidade Deus provando a gente, e que a prova ela é feita para que a gente seja aprovado, que a gente aprenda com a prova. A prova nada mais é do que uma revisão. Então, Uhum. eu acho Isso. que a gente tem aprendido muito sobre, e eu acho que assim é necessário para um retorno a uma valorização do culto, a uma valorização da caminhada de fé, coisa que, como você mesmo citou, antes da pandemia o pessoal estava se perdendo nisso. Essa Uhum. questão de, eu não preciso da minha comunidade de fé, eu acompanho o pastor online, bato ponto naquele culto ali e está tudo certo. Uhum. Essa é o lado negativo da religiosidade, né? É olhar a Uhum. religiosidade de forma errada, é essa aplicação errada e achar que eu preciso bater ponto, senão não tenho uma semana abençoada. Eu tenho que bater ponto em algum culto, então eu bato ponto no culto. Gente, vocês estão conseguindo ver que eu estou sentindo que está travando um pouquinho, mas está dando para ir? Jordano, está conseguindo ver tranquilo aí? Pô, tô sim, eu tô te vendo, tô ouvindo. Tá. Então, assim, pegando esse gancho do que a gente falou agora, você falou um ponto que é muito importante, eu acho que para essa vivência comunal e para essa questão do nosso relacionamento com Deus, eu acho que o que a gente precisa entender é que faz parte do nosso relacionamento com Deus esse relacionamento comum, como igreja, mas eu acho que o relacionamento comum, ele também vai da ideia de que eu tenho um relacionamento com Deus, senão eu não consigo ter um relacionamento comum. E aí a gente Uhum. entra nessa questão das disciplinas espirituais, que a gente tinha falado antes, que eu acho que são muito importantes. A gente tem, você sempre cita, eu vejo pessoas até satirizando um pouquinho, sempre a resposta para tudo são essas coisas, e realmente o são. A resposta para a nossa vida com Deus e para a vida diária é nos relacionar com Ele e aplicar esse relacionamento que a gente tem para todas as coisas. Você Uhum. sempre frisa a ideia do jejum, da oração, da leitura bíblica e da esmola, Uhum. como disciplinas espirituais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o papel que elas devem ter na vida do crente e como prática, como vivência diária. E a gente só, se você puder até apresentar algumas. A gente sabe que isso a gente precisa sistematizar em alguns momentos. Existem ferramentas sistemáticas para as disciplinas espirituais. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Olha, falando em primeiro lugar da minha experiência, digamos assim, eu posso dizer que quando eu converso com os evangélicos em geral sobre disciplinas espirituais, eu, como você disse, eu foco nas disciplinas espirituais, jejum, oração, esmola e a leitura bíblica. Falando de jejum, oração, esmola, leitura bíblica, a gente não tem dúvida. Os evangélicos falam muito sobre leitura bíblica. Sim. Geralmente, quando alguém está ensinando outra pessoa como ser cristão, sempre a gente fala de oração e leitura. Quando eu converso com os evangélicos em geral sobre jejum, oração e esmola, a parte da oração, você encontra muitas pessoas que oram e que entendem oração. Jejum já é mais difícil. Jejum é mais ou menos. Agora, esmola, geralmente as pessoas não têm assim uma dimensão da importância. Então, são três disciplinas espirituais que Cristo fala delas lá em Mateus 6. Então, você tem ali um discurso de Cristo em Mateus 6, vale a pena ler, tá?
depois de a gente terminar aqui essa live, para quem está acompanhando aí, leia Mateus 6, veja ali o que Cristo ensina, ali em outros lugares. Mas nesse texto ele fala das 3 disciplinas. E Cristo fala das recompensas que tem aquele que pratica essas disciplinas. Veja, a palavra recompensa é uma palavra muito forte, né? Sim. Recompensa, né? Claro, não é uma questão de barganha com Deus, mas recompensa é uma palavra forte. E a Eu acho palavra... que esse ponto que você citou é muito importante, essa questão de não barganha. Deixa eu só, eu tenho explicado muito para a igreja, para minha comunidade de fé sobre jejum. Eu sei que você vai entrar nesse ponto, mas às vezes a pessoa tem muita ideia do jejum como barganha. Eu faço jejum para receber algo de Deus. O que a gente vê no texto bíblico não é isso, né? É a ideia de um crescimento espiritual através da prática do jejum. Mas pode continuar falando. E essas disciplinas espirituais, esse crescimento espiritual que você mencionou, é fundamental. Por quê? Porque nas disciplinas espirituais, essa palavra disciplina tem a ver com, em primeiro lugar, o nosso coração. A gente disciplina o nosso coração. Nós colocamos o nosso coração diante de Deus para que Ele nos transforme. E aí a gente faz isso na oração, no jejum, na esmola, porque nesses pontos a gente está sempre se abstendo de alguma coisa. Então, na oração, por exemplo, a gente está na oração, principalmente na oração disciplinada, a gente está organizando o nosso tempo de maneira que Deus tem um tempo na nossa vida. Né? Não apenas nos afazeres do dia a dia. Claro, tudo na nossa vida tem a ver com Deus, mas o tempo de oração é um tempo onde eu estou excluindo outras coisas, nesse tempo aqui é do Senhor. É um tempo onde eu vou falar com Deus, onde eu vou pedir a Ele orientação, onde eu vou adorar a Deus, enfim. A oração tem essa importância de organizar a nossa vida, colocando o amor a Deus em primeiro lugar. Então, a oração tem muito a ver com o amor a Deus. Né? A gente está colocando ali o nosso coração diante de Deus. Então, a oração é uma maneira pela qual o amor a Deus cresce na nossa vida. A gente está ali investindo um tempo no nosso relacionamento com Deus. E tem a ver com o amor ao próximo também. Certa vez alguém perguntou para C.S. Lewis como é que a gente faz para amar os nossos inimigos, né? Como é que a gente faz para amar outras pessoas? E uma das dicas que ele deu foi justamente essa: comece a orar por aquela pessoa, né? Comece a orar por aquilo ali, porque com o tempo o seu coração começa a se abrir para aquilo. Então, a oração é uma maneira muito importante da gente amar a E Deus e ela também deixa de ser inimigo, né? Eu acho que o interessante é isso, a pessoa deixa de ser isso. inimigo. Se você está orando pelo benefício da pessoa, né? Ela pode até lhe considerar inimigo, mas para você já deixou de ser, né? Isso. No jejum, a gente está trabalhando uma coisa pessoal. Enquanto na oração é o amor a Deus, o amor ao próximo também, mas principalmente o amor a Deus, no jejum é uma questão de se abster dos seus prazeres. Então, é uma coisa que tem muito a ver com negar a si mesmo. Não é se martirizar, né? Não é que você está Sim. aplicando dor sobre você. Não é se martirizar, mas tem a ver com negar prazeres por um determinado momento, né? O prazer da comida, né? É o que a gente principalmente fala, mas tem outras Sim. coisas também que a gente pode se abster por um tempo. E na esmola, a gente também está se abstendo de algo que é o nosso recurso, Deixa, mas a gente está investindo na vida de outra pessoa. Você ia falar algo? deixa eu só falar isso, só sobre a questão do jejum. Eu queria que você só abordasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que assim, o jejum ele é muito mal compreendido, como você mesmo citou. As pessoas, quando olham para o jejum, geralmente olham para essa abstinência de comida e acham que é só isso, assim, eu me abstenho de comida e eu estou fazendo jejum. E quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê que não é isso. Não é Não isso. adianta eu me abster de comida e eu estar me enchendo de coisas que não são necessárias para aquele momento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O jejum não é um fim em si mesmo. É um meio, é um instrumento pelo qual a gente começa a organizar, digamos assim, uma área da nossa vida, mas é necessário que o centro da coisa não seja o jejum, seja o relacionamento com Deus. Então, durante o tempo que a gente passa de jejum, é importante que o jejum esteja totalmente casado com a oração. Né? Não adianta, digamos assim, eu vou passar aqui 3 horas, ou sei lá, um dia, enfim, o tempo que eu vou passar de jejum. Mas eu vou passar esse tempo falando besteira, conversando besteira, falando da vida das pessoas, tendo inveja. Não adianta. Você está fazendo o quê? Né? Não adianta. Então, a essência do jejum. Vira um martírio, como você estava falando, vira uma martirização sem necessidade. E você espera o quê? Alcançar o quê com isso? Né? Você espera alcançar o quê com isso? Então, é uma coisa que se Tá torna. fazendo regime, né? Tá fazendo regime, não jejum. Regime. Pode até ser bom para você, não sei, mas espiritualmente, não. Espiritualmente não tem valor. Então, uma prática que nós temos na igreja anglicana é jejuar em certos períodos do ano. Além, Sim.
o jejum, digamos assim, que é mais forte para nós é o jejum do período da quaresma, a preparação para a Páscoa. Outros grupos cristãos, alguns têm essa prática, outros não, enfim. Mas uma coisa que, assim, na minha experiência é muito importante é que o jejum, ele, quando não é uma prática eclesiástica, ele meio que ele esfria, né? O sentimento de que o jejum é importante, ele esfria. Então, existe a importância de a gente jejuar juntos. No mundo evangélico, as disciplinas espirituais são praticadas principalmente de maneira individual. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu faço isso, enfim. A gente pratica de maneira principalmente individual, que é certo, a gente tem que praticar individualmente mesmo. Mas na Bíblia também existem essas coisas coletivamente. A gente ora com outras pessoas, a gente lê a Bíblia com outras pessoas, né? E também jejua com outras pessoas. Então você vê alguns exemplos na Bíblia, no livro de Esdras, no livro do profeta Joel, né? E em outros textos bíblicos, pessoas jejuando juntas. Então, existe essa importância de que a comunidade faça isso. O profeta Zacarias menciona 4 jejuns que havia ao longo do ano do povo de Israel. Então, existe essa importância de que a comunidade faça aquilo ali juntos. Existem maneiras diferentes. Em algumas igrejas, por exemplo, os pastores instituem, durante 30 dias vai ser um tempo de jejum, enfim. E tem ali as regras daquele jejum, mas é uma maneira, digamos assim, da gente jejuar. Mas, claro, a importância do individual existe sim, de que cada pessoa esteja reorganizando a sua vida e não apenas participando. Isso, eu acho que essa questão do institucional, da eclesiástico é muito importante. Eu vi isso, Batista não tem tanto esse costume, eu tenho implementado aqui em nossa igreja, a gente tem tido momentos juntos para a questão do jejum. A gente fez na Sexta-feira da Paixão, Sexta-feira Santa ali, né? Juntos naquele dia fazer o momento do jejum e foi maravilhoso assim a gente separar esse momento como igreja e entregar o momento do jejum com a igreja, assim, a gente juntos como comunidade entregar o jejum a Deus ali, fazer o término do jejum juntos é maravilhoso, assim, Excelente, foi um momento excelente. impactante para a gente. É, Mas assim, aí você ia entrar na questão da prática da esmola. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a questão da esmola, porque os outros sempre acham que esmola é só entregar dinheiro. isso. Seria uma das facetas da esmola. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente entender essa questão. A palavra esmola, quando a gente pronuncia essa palavra hoje, aquilo que as pessoas têm na mente é um trocado que você dá para um mendigo. É isso que vem para. Se você pedir para a maioria das pessoas explicarem sobre esmola, vem algo parecido com isso. Sendo que esmola na Bíblia não é apenas isso. Não é apenas um trocado que você dá para uma pessoa que pediu. A palavra esmola, na sua essência, tem a ver com misericórdia. Então, a própria palavra em português, esmola, vem dessa origem grega. Tem a ver com misericórdia. E com o tempo o sentido da palavra meio que se perdeu. Mas é por isso, por exemplo, que às vezes, em vez de usar a palavra esmola, eu uso ações de misericórdia, atos de misericórdia, obras de misericórdia, para as pessoas entenderem Questão que de é uma coisa. caridade, né? Vinculada à ideia de caridade também. Isso, perfeito. É uma coisa mais ampla, né? Não é só um trocado Sim, que se dá para uma pessoa. Mas não que também não seja, mas a gente tem que perceber as necessidades que as pessoas têm. Então, quando, por exemplo, você tem uma pessoa desempregada e você ajuda aquela pessoa a ter uma profissão, a ter um emprego, isso também é obra de misericórdia. Ou, por exemplo, quando você socorre a viúva e o órfão, que a Bíblia menciona tanto, né? A viúva e o órfão, isso é obra sim. de misericórdia. Então, quando a gente ajuda as pessoas nas necessidades delas, principalmente pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, não só vulnerabilidade econômica, mas vários tipos de vulnerabilidade, isso é uma obra de misericórdia. E aí tem uma grande importância, né? Porque na obra de misericórdia, eu estou olhando para o próximo, para as necessidades de outra pessoa. E quando eu ajudo a outra pessoa, o meu coração se organiza melhor. Porque a gente, como ser humano, né? Vamos falar aqui da maldade do coração humano. O coração humano tem muito sentimento de egoísmo, de se preocupar com suas próprias necessidades. Quando, em vez de me preocupar com meus desejos, ou meus sonhos, ou meu conforto, enfim, eu olho também para a necessidade de outra pessoa, isso ajuda a organizar o meu coração. Então, não é só uma questão de ajudar outra pessoa para se sentir bem, mas porque ela lhe ajuda a ser um ser humano melhor, a ser uma pessoa melhor. Quando isso é feito, claro, com fé, com amor a Deus, com amor ao próximo, com fé em Cristo, então isso é um gesto assim muito abençoador, né?
Na quaresma também a gente tem essa prática de focar nisso aí. E uma coisa que a gente fez na quaresma, na nossa igreja, foi pedir que as pessoas trouxessem doações de alimentos e outros itens também, mas alimentos. Então, a gente fez, digamos assim, um grande é, várias cestas. E eu estou falando isso aqui como pastor da igreja. As pessoas doaram anonimamente, mas como pastor da igreja, estou falando aqui que as pessoas fizeram. Estou dizendo isso por quê? Porque a esmola ela deve ser sem soar a trombeta, né? A gente não deve fazer Sim, para que outras pessoas vejam. Da mesma maneira, o jejum que e a uma oração. mão sua não veja, que uma mão não veja a outra fazendo, né? Eu não sei se você já viu, mas eu já vi gente postar em redes sociais foto orando, pá, fazendo Sim, oração, jejuando, pá. Não é isso, né? A ideia não é essa. eu Então, acho interessante quando Jesus fala sobre jejum, ele fala para você tomar um banho, para você colocar uma isso, boa roupa, para que isso, as pessoas nem percebam que você está fazendo jejum, porque a prática judaica antiga era de rasgar a veste, de se isso, sujar com cinzas, então aquela questão de externalização sem internalização. Então a isso, ideia é o internalizar que isso, Jesus tanto isso. incita, né? Claro, se você é uma pessoa Tá. que, se você é uma pessoa que ora, se você é uma pessoa que tem obra de misericórdia, se você é uma pessoa que jejuma, em algum momento outras pessoas vão saber. Mas você não deve fazer isso para ser visto, né? Você não deve fazer isso para dizer, né? Enfim, por vaidade. Porque aí quebra todo o propósito, né? Se o propósito é justamente quebrar essas paixões mais e você está fazendo aquilo ali por vaidade, eliminou todo o sentido. Enfim, então, essas são algumas disciplinas espirituais que eu foco, como você disse. Existem outras disciplinas. Eu mencionei a disciplina do silêncio, né? A solitude e o Sim. silêncio são disciplinas que nesse tempo que a gente vive de tanta ênfase em redes sociais e tudo mais, é uma coisa bacana da gente enfatizar, acredito. Isso, eu tenho uma prática que eu tenho visto muitas vertentes falando agora. Não sei se é porque eu tenho começado a buscar sobre ela, que eu tenho mostrado até para a igreja, e tenho feito em minha vida, tem feito muito sentido, tem me auxiliado muito, que é a leitura orante, que é Sim, a Lectio Divino, que tem todas essas etapas, assim, algumas dessas etapas que a gente está falando aqui, até por exemplo a questão do silêncio, que é um momento de contemplação da Lectio, que eu acho que encaixa muito bem nisso daí. E como é uma prática que ela é muito mais vista no ambiente anglicano, a gente vê um pouco os católicos, a gente vê assim, a gente vê a patrística falando sobre isso de forma geral, e a gente tem que retornar, como você falou, sobre. Hoje em dia a gente vê uma tolerância para o retorno às tradições, coisa que se perdeu na modernidade, na pós-modernidade, a gente vê justamente essa necessidade de algo mais sólido. Eu acho que isso é muito importante, da gente ver a necessidade de algo mais sólido. Eu tenho feito, eu tenho apresentado isso para a igreja e tem feito diferença muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente vai para esse último ponto, daqui a pouco a gente abre para as perguntas. A gente tem algumas aí que já tem para responder e o pessoal vai falando aí, mas aí só esse último ponto, no caso, falando sobre a Lectio aí. A gente tinha mais um, a gente pode até perpassar sobre ele rapidinho e depois a gente já vai para as perguntas, mas aí pode falar. então, fica aqui uma indicação, né? Nesse tempo aqui que a gente tem, a gente vai falar um pouco, mas fica uma indicação. Tem um livro que é do pastor Peter Caseiro, é um pastor americano, o título do livro é Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E uma das coisas que esse pastor percebeu, ele não é de igreja anglicana, nada disso, de uma igreja de uma linha diferente, mas ele percebeu justamente essa necessidade dessas práticas espirituais, como a solitude, o silêncio, né, o ofício, enfim, orações organizadas que tem a ver com a Lexio Divina. Ele percebeu essa necessidade que as pessoas têm. Então, fica essa indicação para quem quiser se aprofundar um pouquinho nesse tipo de espiritualidade. É um livro bem tranquilo, bem bacana de compreender. Mas a Lexio Divina, ela é essa leitura orante, né? É a leitura orante da Bíblia. Então, muitas vezes nós fazemos um tipo de leitura bíblica que é um tipo positivo, claro, mas é a leitura bíblica para o conhecimento, né? Eu estou lendo a Isso. Bíblia para ter um conhecimento. É correto fazer isso, é necessário. E Mas a segue Bíblia planejamentos, né? Planejamento anual, de ler a Bíblia uma vez por ano, essas coisas. isso. As pessoas fazem, né? Leitura em um ano, leitura em 6 meses, Isso. leitura em 2 anos, enfim, existem é, várias formas de leitura que as pessoas fazem para primeiro, para conhecer toda a Bíblia, para ter um conhecimento. E essa leitura edifica as pessoas? Edifica, com certeza. A gente, nesse tipo de leitura, várias vezes a gente pode dizer que na palavra de Deus a gente percebe muitas coisas que vão edificar a nossa vida. Mas
ler a Bíblia de uma maneira diferente, que é justamente essa que a gente está apresentando aqui. Não apenas a leitura para o estudo, mas a leitura é um tipo de leitura que a gente pode chamar, é uma leitura devocional ou uma leitura devota da Bíblia. Então, como é que a gente faz a Lexio Divina? Explicando aqui bem por cima, ela tem 4 passos principais. Então, o primeiro passo é ler a Bíblia, né? A gente, isso, claro, lendo a Bíblia no espírito de oração. E como a gente faz? A gente sempre ora antes de ler a Bíblia, então é importante, mas o primeiro passo da Lexio Divina em si é a leitura, né? Então a gente lê o texto bíblico, uma perícope, geralmente um texto dos evangelhos, mas pode ser, na realidade, qualquer perícope da Bíblia. Quando a gente fala perícope, é uma história, é uma pequena história da Bíblia, vamos Uma colocar assim, passagem, um né? texto com uma passagem, né? Então a gente lê ali uma passagem da Bíblia, e esse é o começo, né? Nessa leitura, a gente já está lendo com o espírito de devoção, o espírito de adoração. Então, a gente já está lendo ali não apenas para ter um conhecimento a mais, mas a gente está lendo ali para conhecer mais Jesus, para estar mais perto de Deus. Então, essa é a intenção da Lexio Divina. A leitura para ouvir a palavra de Deus ali. Quero que Deus fale comigo na palavra dele. Então, essa é a primeira intenção. A partir disso, a partir dessa leitura, nós temos um segundo momento que é a meditação, é meditar no texto. Não é meditar nos problemas teológicos do texto, digamos assim, mas é meditar naquilo que é a mensagem do texto, a relevância do texto para nós. Uma coisa nesse momento, por exemplo, que acontece na meditação, é quando a gente confronta a nossa vida com o texto. Quando a gente confronta a nossa vida com a palavra de Deus, quando a gente vê como o texto é relevante para a nossa situação que nós vivemos, né? Aquilo que o texto nos desafia, aquilo que o texto nos mostra, a grandeza de Deus no texto. Então, uma coisa que é particularmente importante na meditação da palavra de Deus é a gente perceber que lado de Deus é mostrado, que atributo de Deus é mostrado no texto bíblico. Né? É o juízo, é a misericórdia, que tipo de ação de Deus que está realizando ali naquele texto bíblico. Então, esse lado nos ajuda a ir para essa contemplação. Né? Mas, em primeiro momento aqui, a gente ainda não chegou na contemplação, a gente está na meditação. Depois da meditação, a gente ora. E a oração, ela, digamos assim, nesse momento onde a gente refletiu sobre o texto, a gente ora a partir daquilo que a gente refletiu. Aquilo que Deus falou na palavra, a gente ora através daquilo ali. A gente percebe, por exemplo, quando lê um texto bíblico, poxa, existe uma área da minha vida que está insuficiente e que a palavra de Deus está me mostrando aqui. Então a gente ora a partir daquilo ali, a gente pede que o Senhor fortaleça a nossa vida naquela área. Né? Então, essa oração, sempre nesse espírito de adoração. E aí, quando caminha todo esse processo, tem a quarta parte que é a que a gente chama de contemplação. Contemplação tem a ver com aquilo que em Efésios chama o olho do nosso coração. Né? No capítulo de Efésios usa essa expressão, o olho do nosso coração. Quando Deus ele já tem iluminado a nossa vida para nós entendermos, nós já estamos, digamos assim, com o coração quebrantado, com o coração contrito, quando nós já entendemos, nós já oramos, nós já buscamos, e aí a gente adora a Deus. Então, nesse ponto, a contemplação pode ser chamada de adoração, tem tudo a ver com adoração. Mas é a adoração dirigida a Deus, né? Nós estamos adorando ali, vendo quem Deus é, vendo aquilo que a palavra dele nos falou. Então, a contemplação, ela é, digamos assim, o objetivo. Esse quarto ponto é o objetivo da Lexio Divina. É terminar na adoração, é terminar conhecendo a grandeza de Deus. Então, nesse ponto, é muito diferente da gente ler a Bíblia para fazer um estudo bíblico, para fazer uma pregação, para fazer qualquer outra coisa, que são coisas importantes. Mas eu acho que a prática da Lexio Divina, quando ela é estimulada na igreja, ela fortalece muito a vida das pessoas. Então, eu gostaria de incentivar, inclusive. Isso é uma prática espiritual nesse sentido. Ela não é só uma prática para aquisição de conhecimento, é para crescimento espiritual. Eu tenho visto isso de forma muito clara quando faço esse momento. Eu queria falar sobre um ponto que você citou, mas ele deu uma escapada na mente aqui agora, sobre a questão dessa espiritualidade, desse crescimento. Não vai retornar, se retornar eu falo sobre ele,
Mas assim, lembrei. A gente vê muito na espiritualidade que é uma herança da modernidade. Eu acho que na pós-modernidade a gente tem modificado isso um pouco, que é aquela ideia da espontaneidade na adoração. Sim, Que é assim, eu tenho que sempre ser espontâneo, é algo sempre muito individual. É sempre uma adoração, sempre com muito ponto de exclamação, sabe? Parece, aí eu costumo até falar para a igreja, imagina você ler um texto inteiro só com ponto de exclamação. O tempo todo com ponto de exclamação. Quando a exclamação é necessária, ela não faz mais sentido. Então, isso, assim, as pessoas buscam uma espiritualidade muito estática e desvalorizam essa espiritualidade proposital, essa uhum, adoração proposital. Eu tenho o propósito de adorar a Deus. Esse momento que você fala na última parte é proposital. A gente isso, separa o momento para adorar a Deus, não é aquilo espontâneo, é eu sentir algo no meu coração e isso, adorei. É claro que a gente sente no coração porque a gente está fazendo uma leitura devocional, uma leitura de devoção. Mas perfeito. quando a gente termina ela, a gente faz uma adoração proposital. Eu quero adorar. Eu Isso, acho que a gente desvalorizou muito no decorrer do tempo, Jordana. A gente vê isso no evangelicalismo de forma geral, essa adoração sistemática, sabe? Repudia-se a sistematização e hipervaloriza a espontaneidade. Só que a espontaneidade ela é perigosa em muitos momentos, porque se eu não sentir, eu não faço. E aí a isso, gente desvaloriza a rotina, a gente desvaloriza práticas litúrgicas, porque é sempre o indivíduo, é sempre o espontâneo. Eu acho que isso é mais prejudicial do que de crescimento. Por isso que eu acho que nesse ponto a gente acaba crescendo nesse período, que é entendendo essa valorização da regra, da ah. orientação, da disciplina. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala, eu vou usar a palavra que você usou, regra. Quando a gente usa uma regra, né, um procedimento, o que a gente quer fazer não é engessar. O que a gente quer fazer não Sim, é tirar a dá um liberdade. roteiro, né? É um roteiro. O que a gente quer, porque assim, o nosso coração tem muito caos nele, o nosso coração tem muita coisa precisando se organizar. E quando a gente segue certas regras, certos padrões, isso nos ajuda como pessoa. Então, quando, por exemplo, a gente segue a escada da Lexio Divina, né, esses 4 passos, o que a gente quer fazer ali não é negar a necessidade do sentimento, mas pelo contrário, a gente quer preparar o nosso sentimento para chegar no ponto certo, né? Uma coisa nessa ênfase que algumas pessoas dão na espontaneidade é que é, a adoração parece que é puramente emocional. A adoração se torna uma coisa puramente do sentimento de adoração. Eu tenho um sentimento ou eu não tenho um sentimento de adoração. E a adoração não é só isso. Né? A Sim. adoração tem a ver Paulo com mesmo fala sobre isso, né? isso. Sobre a ideia da adoração, do culto racional, né? Ou seja, é algo que a gente decide, a gente tem procedimento, tem, né, usando uma expressão que o próprio Paulo usa lá em 1 Coríntios 14, existe uma ordem e decência, né? Existe uma sequência, existe uma lógica por trás daquilo. E essa lógica, o papel dessa lógica não é eliminar a ação do Espírito Santo, o papel dessa lógica não é eliminar a voluntariedade. Na Bíblia existem textos onde se dá importância a fazer as coisas voluntariamente, a querer fazer aquilo. Mas a gente não pode fazer com que esse querer fazer, essa voluntariedade ou essa espontaneidade se torne justamente uma coisa que faz a nossa vida espiritual naufragar. Então, a importância da disciplina espiritual está aí. Eu faço as coisas percebendo a necessidade e percebendo o fruto que essas coisas têm. E não apenas porque no momento eu senti o desejo ou não senti. Muitas pessoas começam a uma vida espiritual bem, orando bastante tempo e tudo, mas com o passar dos dias naufragam nessa vida espiritual, justamente porque estão se baseando na espontaneidade. E a gente não deve se basear no sentimento. O sentimento, na nossa vida humana, na nossa vida, né, interior, vamos colocar assim, o sentimento é a parte mais frágil, porque o sentimento muda o tempo todo, a emoção muda o tempo todo, mas a decisão deve existir em nós, uma decisão, um compromisso, vou usar essa palavra, um compromisso de fé com aquilo que Deus nos chama a fazer, que é ter uma vida espiritual. Então, a gente ganha muito quando a gente percebe que a gente não precisa ser escravo da espontaneidade. Eu até fiz uma brincadeira há uns dias atrás. Uma pessoa me perguntou o que é que deve fazer para ter, o que é que a igreja evangélica precisa mais. E aí as pessoas dão todo tipo de resposta para essa pergunta. E eu fiz uma brincadeira lá. Eu disse, olha, a gente precisa orar mais. Principalmente orações que sejam religiosas, sem espontaneidade.
E aí, claro, isso foi uma brincadeira, né? Isso foi uma brincadeira que eu Sim. fiz. Mas é uma provocação também, para a gente entender que Sim. a gente não deve é, orar apenas no momento em que a gente quer ou praticar aquilo, mas orar porque precisa. Então, eu preciso perceber, eu preciso de Deus. Então, eu vou orar, né? Se eu preciso, se eu percebo essa necessidade, eu vou orar. Pastor, eu queria abrir nesse momento para as perguntas, até a gente, de forma muito proveitosa, a gente foi desenvolvendo e conversando. A gente tinha mais uma pauta, mas era sobre. Eu acho que a gente diluiu ela no decorrer de tudo, que seria a questão da teologia em si. A gente falou muito sobre teologia, de contato com Deus, de princípios teológicos e de prática comum, então eu acho que ela acaba não sendo necessária. Então, Uhum. eu queria só ler um pouquinho do que foi falado aqui. Uma pergunta eu já fiz e a gente vai tentar responder. Algumas coisas são mais afirmações e a gente vai caminhando junto. A primeira, do Eric, que ele falou o seguinte: como essa sua formação, é uma pergunta, tá? Como essa sua formação no seminário pentecostal impacta no pensamento e atividade como pastor hoje? Como que você vê essa influência ou como que isso impacta esse pensamento que você teve, esse período que você teve? Uma coisa que eu aprendi a valorizar nessa experiência que eu tive num ambiente pentecostal, num ambiente eclesiástico diferente, foi, primeiro, algumas coisas que até hoje eu valorizo. Uma das coisas que a gente falou aqui foi jejum. No ambiente em que eu vivia, se falava muito de jejum, se enfatizava muito a importância do jejum. Isso foi uma coisa que eu aprendi e que eu carrego até hoje, né? Essa ênfase, essa importância no Espírito Santo. O Espírito Santo, nós cristãos, historicamente, falamos menos do Espírito Santo, e essa Sim. ênfase no Espírito Santo é importante. Vários teólogos reformados, como Calvino, falaram muito sobre o Espírito Fala Santo, muito. e eu Tem acho até um livro que fala sobre o Deus esquecido, que é isso, a questão sobre o Espírito Santo em si. isso, isso. Então, foi uma coisa que eu aprendi, embora a minha teologia sobre o Espírito Santo, sobre batismo com o Espírito Santo e tudo mais, não seja mais a teologia pentecostal, digamos assim, Sim. mas eu vejo muito a importância da gente refletir, pensar sobre o Espírito Santo. Então, essa é uma coisa que me influencia. E, claro, essas coisas acabam impactando o modo como eu vivo o ministério, né? Então, eu tenho muita facilidade, digamos assim, da mesma maneira como eu acredito que é aí, na minha igreja, a minha igreja é cercada de igrejas pentecostais. E são essas pessoas com quem os irmãos da igreja convivem. Então, ter feito parte de uma igreja pentecostal me ajudou a não ter preconceito com os pentecostais, a Hum, entender o lado deles, a entender porque eles pensam de um jeito e porque eu penso diferente, enfim. Então, sim. isso aí me ajudou muito. Muitas pessoas que não passaram um tempo na igreja pentecostal, às vezes têm um preconceito. Então, é Sim. importante, se você não passou na igreja pentecostal, você, claro, né, Pastor Felipe, conhece bem, né, casado com a sua esposa veio da igreja pentecostal, Isso, isso. mas E de eu família acredito. toda pentecostal também, ela. Pronto, pronto. Então, eu acredito que quem não passou por uma igreja pentecostal faria bem em conversar com pentecostais, né, para conhecer Sim, melhor, para entender como eles pensam, como funciona a igreja. E uma coisa que eu aprendi com os pentecostais, com certeza, que me influencia no ministério, que não é exclusivo dos pentecostais, mas que é muito forte neles, é que eles são muito arrojados, eles são muito corajosos para realizar a sim. missão deles. Então, isso é uma coisa que realmente me inspira ter coragem de ir e evangelizar em todas as situações, não importa o que aconteça. Então, isso me inspira. Show de bola. A gente tem aqui mais aqui no caso é uma afirmação, que você até citou sobre isso, que na pós-modernidade as grandes religiões ficaram fora de moda. Eu acho que isso é mais na modernidade, né? As micro-religiões, aquelas bem customizadas, viraram culto. No período de modernidade, agora na pós-modernidade isso tem modificado um pouco, a gente vê essas micro-religiões se tornando religiões institucionalizadas. A gente tem um caso, não sei se você conhece, a Igreja Onda Dura, do pastor Lipão, Uhum, que ela é uma igreja não denominacional, mas se tornou uma denominação. Hoje em uhum, dia, ela segue uma linha mais reformada, começou a ter um pensamento litúrgico mais estruturado. A gente vê isso, justamente esse passo da modernidade para a pós-modernidade, essa mentalidade
Isso. buscando um princípio mais institucionalizado. É interessante isso. É interessante. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não exatamente sobre a Igreja Onda Dura, mas uma coisa que a gente vê sociologicamente, digamos assim, é como as igrejas mudam com o tempo. Muitas vezes a igreja começa com um ímpeto carismático, digamos assim, de ser uma coisa nova e tal, mas com o tempo as igrejas elas é, acabam adquirindo padrões para que a coisa se preserve de uma Sim. determinada maneira. Acaba adquirindo padrões. E nisso a gente vê a importância daquilo que a gente falou. Não tem como a gente fugir de padrões, né? Não tem como a gente fugir de regras se a gente quer preservar um certo modelo de vida espiritual. Então, Ele falou, também foi falado sobre a questão do Francis Schaeffer, que a gente até citou, que é o ponto de contato, que é muito importante. Eu acho que até esse relacionamento que a gente tem que ter com outras visões denominacionais segue justamente nesse ponto de contato. Por exemplo, a gente está conversando muito bem aqui, a gente é de denominação diferente. Então, a uhum, gente tem diversos pontos de contato muito próximos que nos permitem essa caminhada em conjunto, lembrando que todos nós somos um corpo só, né? O corpo de Cristo. Então, é, a gente tem que parar um pouquinho com a questão de exclusivismo. A uhum. gente caminhar junto, eu acho que faz muito sentido. Houve uma fala aqui do pastor Lucas também. Obrigado, meu irmão. Falando, meu irmão, pastor Felipe, bênção de papo, falando que o papo tem sido abençoador. Que bom, isso deixa a gente feliz. Também o Lucas Henneman, ele diz: realmente a comunhão não é só importante, ela é necessária. Isso é muito importante da gente pensar que a comunhão ela é o que nos faz igreja, né? É estar em comunhão, caminhando juntos. O Eric também falou, mais uma fala aqui, que é muito boa essa sua fala de que a disciplina espiritual é um ato de colocar o coração diante de Deus para que ele transforme. Muitos acham que disciplinas são práticas de super santos e daí elas eles não praticam por se acharem sujos. Quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu gosto muito de pensar a partir daquele texto de Isaías, capítulo 6. O profeta Isaías, ele tem uma visão ali do trono de Deus, e naquele momento ele se sente sujo, né? Vamos usar essa palavra, ele se sente sujo. Ele diz: eu vivo num povo de lábios impuros. E naquele momento em que ele reconhece, ele é purificado, né? Vem um serafim e toca o lábio dele com Um uma abraço. prata, né? Então, Isso. uma coisa que a gente tem que entender é: disciplinas espirituais não são coisas de super santos. Disciplinas espirituais são coisas que são básicas na nossa vida cristã e que todos nós devemos praticar, devemos tornar isso hábitos nossos, para que a gente possa ter uma vida cristã, inclusive mais feliz, né? Mais feliz. Com Vamos deixar certeza. a disciplina espiritual como uma coisa que é um peso, é um fardo. Pelo contrário, são coisas que nos dão uma liberdade muito maior interior. Então, se a gente se sente sujo ou pequeno, o que a gente deve fazer é justamente ir até Deus e pedir que Ele limpe a nossa vida, pedir que Ele nos purifique, né? Que Ele venha com a sua graça. E o Que propósito é da disciplina justamente a caminhada de santificação, né? A é isso. caminhada de santificação é esse purificar diário de Deus. Então, pronto, você usou a expressão purificar diário. Na disciplina espiritual, a mentalidade que a gente deve ter é a mentalidade de remédio. A gente deve pensar: quando eu tenho aqui espiritualmente uma fraqueza, uma ferida espiritual, uma doença espiritual, eu preciso do remédio. Então, onde é que está o remédio? Está na graça, está em Jesus. E com as disciplinas espirituais, a gente está pedindo a Ele. Né? Ele está praticando, Ele está reordenando o nosso coração, reordenando os nossos amores, né? Para usar uma expressão de Santo Agostinho. Então, o nosso amor é desordenado. A gente precisa organizar o amor no nosso coração para dirigir da maneira correta. As disciplinas espirituais nos ajudam muito e são muito abençoadoras. São muito abençoadoras. Até uma indicação muito, você falou sobre Santo Agostinho, é um livro até assim um pouco, na verdade é uma coletânea de orações, né? Que ele faz ali, que é Confissões, que o Confissões de Agostinho, que é o mais conhecido, que justamente fala muito sobre isso, sobre a questão dos amores, sobre essa prática de abandonar a carne e se vincular e crescer espiritualmente falando, é uma indicação aí para os irmãos para se aprofundarem mais, lembrando que pensando sobre o pensamento evangélico de forma geral,
A gente deve muito a Agostinho, o que esquematiza o nosso pensamento em diversas linhas. É o pensamento de Agostinho, até a ideia de trindade, todos esses pontos. Agostinho de Hipona nos influencia muito, então a gente tem que revisitar Agostinho muitas vezes. Eu indico Confissões para os irmãos aí, para crescerem nesse ponto que a gente está falando. Sei que você gosta muito de Agostinho também, então já sinaliza aí. A gente tem também a fala da irmã Nietzsche, membro aqui da igreja, que é muito boa essa conversa, que bom, minha irmã, a gente fica feliz. O Eric coloca de novo, que conversa boa, meus amigos, sensacional. Tem uma fala aqui que esse romantismo da espontaneidade vem de uma mente ocidental moderna. Os orientais lidam melhor com isso na questão de disciplina. A gente vê isso muito claro mesmo no pensamento disciplinar do oriental. Isso é bem cultural do oriental. A disciplina é muito comum para eles. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, apenas comentar uma coisa que é muito presente se você conversar com missionários cristãos que foram para países orientais, principalmente países onde existe uma religiosidade muito arraigada, missionários cristãos que foram para a Índia, para países muçulmanos, enfim, para diversos países, uma coisa que eles vão sempre relatar é como as práticas religiosas nesses lugares, elas são muito disciplinadas, onde as pessoas seguem muito aquilo. E os cristãos, muitas vezes, que vão para lá com uma mentalidade ocidental, mas de espontaneidade, às vezes se sentem envergonhados, inclusive, embora pensando, eu sou parte do povo de Deus, eu sou o corpo de Cristo, mas eu vivo, digamos assim, uma vida menos disciplinada do que essas pessoas. Muito aquém do que devia. Isso. Então, eu lembro quando veio no Brasil o pastor da maior igreja batista do mundo, que é a Igreja Batista da Coreia. Ela tem, se eu não me engano, ela tem quase 100 mil membros, é uma igreja enorme. E eles têm, na manhã, eles têm 4 cultos de oração. E a prática de oração o tempo todo no culto, oração congregacional, 4 momentos de culto pela manhã. E aí ele chegou falando no Brasil que ele não viu batista ou cristãos de forma geral orando, porque é essa falta de disciplina que a gente vê ocidental que para o oriental, da mesma forma que a gente se choca com eles e vem de forma positiva, eles vêm de forma negativa, essa nossa falta de disciplina. A gente tem que aprender muito com eles nisso daí. Comunhão é essencial, foi colocado aqui pelo pastor Christian. Com certeza, meu irmão, comunhão é essencial. Foi uma boa noite para nós aqui também. Tem o Gione Souza, ele pergunta o sentido: como levar o evangelho para os de fora, que carregam uma carga muito negativa em relação à religiosidade e que acreditam que só basta ter Jesus no coração e fazer o bem? Como que a gente faz isso? olha, essa é uma pergunta que envolve muito a pessoa, né, o indivíduo. Porque cada pessoa tem uma história de vida para ela ter chegado nesse ponto aí, ou nesse sentimento, nessa rejeição em relação à religião institucionalizada, digamos assim. Mas algumas coisas importantes que valem para cada pessoa, primeiro é ser capaz de ouvir a pessoa, de escutar a situação dela e ouvir com compaixão. Muitas vezes o nosso escutar da pessoa, a gente está só é, esperando a brecha para falar, né? Mas na realidade a gente precisa escutar as pessoas com compaixão, com amor, saber aproveitar esse momento e estar junto das pessoas. Então, em primeiro lugar, uma coisa que a gente precisa fazer é mostrar para essas pessoas que elas podem confiar em nós. Então, não agir com essas pessoas como se a gente estivesse tentando fazer uma lavagem cerebral nelas, alguma coisa assim. Mas ser amigo em primeiro lugar, né? Ter essa amizade. E com o tempo, incluir essa pessoa naquilo que é a sua vivência na igreja, né? Se na sua igreja tem um evento, se na sua igreja tem alguma coisa, você pode chamar essa pessoa a participar, mas isso só vai acontecer quando essa pessoa confiar em você. Então, com o tempo, se você tem essa oportunidade de pessoa confiar em você, em algum momento você vai ter a oportunidade de orar por essa pessoa. Então, é muito mais um trabalho passo a passo e que tem a ver com a história de vida de cada pessoa. Não dá para trazer uma fórmula aqui, né? Depende muito da história de vida de cada pessoa e sempre, sempre ore por essa pessoa. Porque a gente pode ter os melhores métodos, mas a graça de Deus precisa tocar o coração dessa pessoa. Então, é importantíssimo a gente orar por isso, orar por essa pessoa. Amém.
A gente tem mais uma fala aqui, a gente tá na última já. Primeiro, mais uma irmã falando que está aprendendo muito com a gente aqui, isso deixa a Legal. gente muito feliz. A ideia do momento é essa mesmo, é de enriquecimento. E a gente eu estou aprendendo com o pastor Jordano muito aqui também, tem sido um Vice-versa. momento enriquecedor para nós, que bom. E há uma indicação de um livro aqui, eu conheço o livro, é muito importante, mas eu queria indicar um outro antes de falar, justamente sobre a questão de disciplina espiritual, mas eu acho que ele abrange um pouco mais, acredito que você conheça, o Imitação de Cristo, do Thomas Kempis, Sim, sim. fala justamente sobre isso. É um livro até barato, porque ele é de domínio público, então você adquire ele por R$ 10 na internet, o livro físico por R$ 10. E é um livro maravilhoso para falar sobre essa questão de prática, entendendo a mescla de uma vida disciplinada interior e exterior. Sim, Como que eu imito a Jesus interiormente e exteriormente. Lembrando que na caminhada de fé com Cristo não tem esse negócio de vida secular e vida religiosa, né? É tudo aspecto de adoração, né? A gente não tem uma separação. A gente adora a Deus na congregação e adora a Deus na nossa vida, no nosso dia, você na não desliga prática a fé, né? diária. Sai da igreja, Isso, desliga não a fé. desliga. Porque por muito tempo essa herança ocidental ela ficou muito clara na nossa época, Jordano, que é essa questão assim, de que existe o ambiente religioso e o secular. E aí no ambiente religioso eu sou uma coisa, no secular eu sou outro. E na Bíblia a gente não vê isso, né? A gente vê pelo contrário, eu sou cristão o tempo todo. Não há uma comparticionalização da fé. Assim, eu tenho um compartimento cristão e o resto não. Não existe isso. E Uma eu coisa, acho que eu vejo isso muito no Thomas Kempis, ele fala muito sobre isso, é muito importante. é, uma coisa, amo o livro Imitação de Cristo. Eu acho que quem puder compra esse livro, leia, né, devore, porque vai ajudar muito. Em alguns pontos, inclusive, vai chocar com certas coisas, mas vai ser um choque muito bom para Isso. aprender. E tem um outro aqui que o Eric citou, que é o Castelo Interior da Santa Teresa de Ávila, que fala sobre insistir nas disciplinas, e tem ajudado muito ele. Eu comecei a ler esse livro também. Ele, por exemplo, você compra, até ajudando o pessoal aí, você compra ele online no Kindle por R$ 2. Ele está R$ 2 no Kindle. Aí a gente tem que parar com esse negócio de pirataria, de ficar baixando PDF e comprar as coisas, a gente consegue. Tem muita coisa boa que você consegue por um valor muito irrisório. E esse livro é muito bom, justamente para essa aplicação das disciplinas espirituais. Não sei se conhece, Jordano, o Sim, sim, livro sim, sim. É um Castelo clássico. Interior. Qualidade. Isso é clássico. No caso do Thomas Kempis eu conhecia, esse Castelo Interior eu não conhecia, mas tem me enriquecido muito também. Foi isso, Jordano. As perguntas foram essas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, não tem. Teve alguma aí para você que eu li que apareceu para mim e não apareceu para você, ou vice-versa? Não, para mim, só apareceu o que apareceu para você. Então tá ótimo. Gente, eu queria agradecer a vocês por terem participado. A gente teve uma boa participação aí de pessoas e acompanhando. Queria agradecer ao pastor Jordano pela disponibilidade da gente estar junto aí conversando. Se prontificou a estar participando com a gente aqui hoje, nos enriqueceu muito com seu conhecimento. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, que Ele continue abençoando sua casa, seu ministério, sua família, que você continue se empenhando no ministério, no reino de Deus, como tem feito diferença na vida de muitas pessoas, não só da sua comunidade de fé, mas das diversas pessoas, tem me auxiliado muito em muita coisa. Então, assim, que Deus continue lhe abençoando e lhe utilizando como ferramenta, assim como ele tem utilizado. Eu queria agradecer a todos os que estão participando e pedir desculpa. Eu estou na igreja, eu estou usando a internet da igreja, que ela é um pouco mais forte do que a minha, e de repente tem um som ao fundo aí, porque o pessoal do Ministério de Louvor está ensaiando, então tem uma Trilha música tocando sonora. atrás. Trilha sonora. Isso, aí tem trilha sonora. Mas eu não sei, acredito que não tenha atrapalhado, eu acho que o áudio saiu bom, então deu para a gente ouvir bem aí, não atrapalhou. Ultimamente o pessoal usa muito música para tratar orientando ali junto de mensagem de coisa, então acho que acabou seguindo isso daí. Houve só mais uma fala aqui, deixa eu só o pastor Christian também citando
que é muito enriquecedor, que Deus nos abençoe, amém. E o Eric falou que te ama, Jordano. Também amo ele. Valeu, obrigado. E pastor, eu abro para você aí para dar suas falas finais e depois a gente vai concluir. Amém. Obrigado, gente. Só mais uma coisa, desculpa, eu não posso esquecer, minha esposa comentou aqui agora, eu não posso deixar de ler. Falou que Claro. Deus abençoe vocês, pastores, que vocês continuem sendo bênção na comunidade de fé e nas redes sociais. Amém. Obrigado. Obrigado. E o Eric falou que ele sabe que. Falou, Felipe já sabe que eu o amo, então ele queria se declarar para você também. Obrigado, obrigado. Ô, gente, obrigado a todo mundo que participou aí. Obrigado para você também que vai assistir depois o vídeo. Ficamos felizes aí por esse momento. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o pastor Felipe. Obrigado pela oportunidade, pelo compartilhamento. Que esse momento aqui, que é um pequeno momento aqui entre nós, mas abençoe a vida de outras pessoas e inspire também outras pessoas a conversarem com cristãos de tradições, de comunidades diferentes. A gente procure enfatizar essa unidade maior, né? Embora nós tenhamos Amém. diferenças, mas o mais importante é Jesus, né? Independente das nossas Amém. diferenças, Jesus é o mais importante. Então, que Jesus abençoe a vida de cada um. Obrigado, gente. Amém. Só sinalizar para o pessoal que a gente está com a live aqui, ela vai finalizar daqui a pouco, mas ela vai continuar disponível aqui na página e nos compartilhamentos, fica fixo. Ela vai ficar perene aí, a gente não vai botar para excluir, ela vai ficar sempre. E vai estar na minha página do YouTube também, se você quiser estar vendo o vídeo. E no IGTV lá do Instagram vai estar essa live lá. Então, se vocês quiserem estar vendo depois, entrou depois, não pegou tudo, pode estar acompanhando lá depois a gente. Acredito que o Jordano vai estar compartilhando também, então você pode ver nas páginas do Pastor Jordano também essa live que nos enriqueceu muito aí. Tá bom? Então, uma pessoa sinalizou que na próxima fazer no Instagram, a gente pode estar fazendo também no Instagram, que atinge um outro grupo, né? Outras pessoas, tem gente que só usa o Instagram, tem gente que só usa Facebook, então a gente acabou decidindo pelo Facebook, mas da próxima vez a gente pode estar fazendo no Instagram também. Espero que a gente possa ter outros momentos assim, Jordano. Foi um primeiro momento, pastor, e eu vou lhe chamar em outros momentos também para a gente Vamos lá, conversar vamos lá. mais. De repente, quando chegar perto do período da quaresma ou outros momentos, a gente falar sobre outras questões aí que abrangem Vamos lá. outros pontos da fé cristã, que é muito importante para a gente pensar. Novamente, meu irmão, muito obrigado. E eu queria finalizar isso com uma oração. Queria orar pela sua vida, orar por todos que estão aqui e a gente vai estar finalizando. Vamos orar? Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso que tivemos juntos. Muito obrigado pela participação de nossos irmãos e também os que ainda não são nossos irmãos, mas que sentiram a ação do Espírito Santo nesse momento, entenderam a necessidade de caminhar como igreja, de aprender mais de Ti, de crescer em comunhão contigo, em oração, em leitura da palavra, em jejum, em prática de caridade, de esmola, de caminhada de fé, Pai. Que o Senhor cresça em nossas vidas, que o Senhor nos faça entender a necessidade de caminharmos juntos como igreja, como corpo de Cristo, que possamos valorizar a comunhão, o aprendizado e a espiritualidade, o relacionamento próximo a Ti. Pai, venho lhe pedir em especial que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos que participaram nessa noite, e em especial na vida do pastor Jordano, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, seus filhos, que ele continue sendo esse seu servo valoroso na sua comunidade de fé, que tem sido abençoada pelo seu servo, que o Senhor o fortaleça ali, Pai. Guia-o em tudo, nos guie e continue nos abençoando. Muito obrigado por essa oportunidade, nos dê uma noite abençoada e um restante de semana ciente de que devemos viver mais próximos do Senhor e praticantes dessa vida de fé. Muito obrigado por tudo, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Valeu. Pastor, brigadão, tá? Valeu, meu Fica irmão. com Deus aí. Foi uma bênção. Muito obrigado mesmo. Valeu, valeu. Obrigado. Gente, ó, fiquem na paz e a gente vai estar terminando aqui agora. Quer falar mais alguma coisa, pastor? Já saiu. Então, gente, fiquem na paz. Que Deus os abençoe.